Esse é mais um episódio do podcast Resenha de Supermercado, o maior podcast para donos de supermercado do Brasil. E hoje nós vamos trazer um tema muito interessante aqui, que é como sair da guerra de preço com gestão de price. E comigo está, para mim, o maior especialista em gestão de price de supermercado do Brasil, que é o meu amigo aqui, o Dimas Dantas. Ô pessoal, mais uma vez por aqui, um assunto que eu gosto muito, que é precificação. E quero adiantar para você. Não existe loja barata, o que existe é percepção de preço baixo, Thiago. Não tenta entender isso, não dá para ser barato em tudo. A conta não fecha. Ô Dimas, e para você, vamos logo... tem várias formas de precificar o supermercado. Já falei, tem o cara que precifica 30%, tem a estratégia do Notáveis e sobe o resto para cima. Mas para você, quais são os principais erros de precificação de supermercado a nível Brasil? O principal erro, Thiago, é quando o dono de mercado ele acha que a precificação é você botar uma margem e a pessoa vai comprar o preço que tiver lá. Então, trabalha com 30% em tudo, na limpeza, 40% na perfumaria, 20% na cesta básica, e aí ele começa a baixar o que já vende muito e não olha o que não vende, achando que o preço que ele está lá começa a vender sozinho. Você acha que antigamente a precificação era baseada nesse 30% em tudo? Tipo, Antes, uns 20 anos atrás. Funcionava assim, porque também os custos da mercadoria eram mais baixos, tinha menos concorrência. Então as pessoas acabavam comprando ali por falta de opção. Então por que funcionava muito? Porque o cliente sabia que o arroz estava 5,99 aqui e não tinha referência como estava do concorrente. E pior, o arroz ele tinha, mas o restante nem tanto. E a percepção de preço do cliente mudou porque as coisas inflacionou muito o preço. Eu lembro que a latinha de cerveja era R$1. Tinha leite de R$1. Lembra da coca de 1 litro de vidro que era R$1? Depois era R$1,50, R$2 uma coca. Então a percepção de preço ela foi variando, ela foi piorando até a pandemia. Com a pandemia a chave virou. Então para você, antes da pandemia se pesquisava menos. Menos era mais fácil. Inclusive eu vejo, às vezes eu chego lá no meu prédio, no meu apartamento, eu já peguei um casal que ele chegou, encostou o carro na garagem, abriu o porta-mala. E eu vi que ele estava com um sacolinho de supermercado. Tinham 3 supermercados diferentes. O cara fez pesquisa em 3 lojas. Tinha parte, Hortifruti estava no Vida Nova. Ganhamos. E as outras 2 eram outras duas lojas da cidade. Você acha que hoje, devido à parte de precificação, isso se acontece cada vez mais? Antigamente, o pessoal escolhia um lugar e fazia toda a compra lá, certo? Hoje está diferente. Hoje está porque, primeiro, o preço de oferta chega no cliente com muita facilidade. Até a sua área de marketing. O cara sabe fazer, consegue. Segundo, o dinheiro está mais escasso. Com o aumento da mercadoria, o custo da alimentação ficou muito, muito caro perante a receita do consumidor. Uma compra hoje é R$500, uma família. Então, o cara recebe a oferta e talvez, se a loja não estiver arrumada, e não tiver com a percepção de preço baixo, ele vai lá e pega só a oferta. O que está acontecendo? Tem 2 tipos de cliente, na verdade. Tem um cliente pescador e tem um cliente que vira seu cliente. O pescador ele vai comprar a oferta de cada loja e esse cliente vai existir. E aumentou mais agora. Mais agora. E que tem ideia? Você tem uma margem de modo que esse cliente não prejudica você. Então a gente fez uma oferta do Vida Nova. O Hortifruti, ele tem a percepção de estar barato porque ele tem um evento constante, a gente ganha na compra, a nossa rentabilidade é boa, a gente ganha antes da oferta, ganha depois da oferta, a nossa lucratividade é boa e o evento vale a pena. Aonde começa o erro? Se eu sei que o cliente compra só a oferta, eu só tento ganhar dinheiro na oferta onde a margem é baixa. Então, por exemplo, se a gente faz, tem mercado fazendo 2 GAD por mês, um no dia 5 e outro no final do mês. Então, durante a venda dele, 2 dias por mês ele vende muito com margem baixa. Então, ele toma prejuízo para poder vender. Então, ele tem 20 dias para poder recuperar. Só que ele vendeu muito, o cliente começa a perceber, esse mercado só vale a pena comprar quando está em oferta. E a pior coisa é você ser taxado como um supermercado que só vale a pena comprar quando está em oferta. O que acontece? A sua venda sobe e a tua margem começa a cair. Porque o que passa pelo caixa não é só oferta. A tua margem é o que passa pelo caixa. Logo a sua média começa a cair de margem. E aí você, no desespero, que é o segundo principal erro, tentar subir a margem subindo o preço. Aí você começa a criar uma diferença maior ainda. Por que o cliente não vai comprar mesmo? Não vai. Aí cada vez você fala assim, eu vendi a bisteca na oferta a R$11,99, eu paguei 10. Fora da oferta ele botou R$17,99.
Aí você começa a cada vez mais carimbar que você só vale a pena vender na oferta. Aí você fala, eu vendo muita bisteca. Eu compro 20 metades de porco por semana. Só que você vende 18 caixas, 18 metades, né? Na oferta e vende 2 fora da oferta. Ah, mas a margem que eu coloco é de 100% de markup. Mas o markup que você coloca não é a margem que você ganha. A margem que você ganha é que passa pelo caixa. Então, o primeiro erro é precificar padrão. E o segundo é tentar recuperar a margem vendendo caro, achando que o cliente vai comprar. Se você vender caro, você recupera. Mas se a mercadoria com margem alta não passa pelo caixa, é mercadoria cara. Aí começa a queimar a tua loja. Putz, e você acha que você vai rentabilizar? Porque você subiu a margem. Thiago, isso daí eu não coloquei aqui na nossa pauta. As pessoas perguntam, Dimas, tem diferença de precificar por markup e por margem? Matematicamente não. Porque é um percentual sobre o custo e outro percentual sobre a venda. Mas na gestão, na consciência tem. Porque ele foi lá e comprou, vamos dar um exemplo bem claro, detergente. Eu trabalho com markup de 40% no detergente. Só que na oferta ele bota um 10%. Quando vai ver a venda final, ele vendeu, por exemplo, R$5.000 de detergente com uma margem de 12%. 10% na oferta e o resto foi 2%. Só que ele fala assim, eu estou ganhando 40% no detergente porque ele precificou com 40%. Mas de final, a lucratividade dele foi 12%. Porque a maior venda foi no período de oferta. Então, traz ali uma enganação para a cabeça dele e fala assim, mas eu precifico muito bem minha loja. Só que de fato o que ele vende não vende tem oferta. Tem um relatório que analisa ter participação de oferta e não oferta. Quando tem a participação de oferta no produto está muito grande, significa que ele vende muito em oferta. Significa que o preço fora da oferta está muito caro. O preço do mercado é o preço da oferta. É só você começar a baixar fora da oferta, você começa a vender na oferta sua margem sobe. Então vamos lá, vamos elencar os principais erros. Certo. O antigo 30% em tudo. A régua de 30% em tudo é baixar a cesta básica, esquece. Baseado na concorrência. Você pega a cara que precifica baseado na concorrência quase tudo? Pego, mas o pior é que ele baseia na concorrência só a curva A. E o restante ele quer recuperar caro. Isso! Aí ele fala assim, ó, pesquisa lá a coca, o arroz, o feijão, a linguiça, o leite, eu pego o jornal do concorrente e copio o jornal. Aí ele olha para a curva onde ele não ganha e começa a baixar. Ele não começa a olhar o que ele não está vendendo na outra ponta. É lá que está o dinheiro. Porque assim, pessoal, não existe mais nenhuma ferramenta que faz você aumentar a margem de arroz, de feijão, rejeita, de óleo. Tem o teto na mentalidade. Tem uma régua de preço. Eu estava em reunião ontem, em Natal, na capital está R$6 o arroz, 1 quilo. No interior está R$5. O cara comprou de R$4,50. Ele falou, qual margem que eu aplico? Eu falei, como que tá a régua de preço? Eu falei, Dimas, tá todo mundo vendendo por R$6 porque o custo hoje é 6. Eu falei, você pode vender arroz por R$6. Mas eu vou ganhar 25%. Eu falei, vai. A régua de preço tá em 6. Você ganhou na compra. Mas se eu vender barato, vale a pena rasgar? Eu falei, qual o seu preço de compra hoje? Ele falou, R$6. Você vai rasgar para depois pagar caro? Nesse caso, você ganha dinheiro com arroz. Agora, se ele pagou de 6, exemplo, e o concorrente está pagando de R$4,50, e o concorrente tiver a R$4,99, ele é obrigado a pagar 6, vender por 5, para acompanhar a concorrência, para não parecer caro. Aí a pesquisa de preço faz sentido. Aí você fala, pô, Dimas, como é que eu faço para poder manter rentabilidade se eu preciso acompanhar a concorrência nos geradores de tráfego para régua de preço? Fazer passar pelo caixa gerador de margem, para a margem subir e gerar gordura. Inclusive, no final desse episódio aqui, eu vou apresentar como vender abaixo do custo com rentabilidade, garantindo a margem. Vocês aprenderem que é possível fazer isso. Mas bora, Thiago. Legal, então vamos lá. 30%, concorrência. A diferença de oferta para não oferta é muito grande. Qual um percentual legal de venda na oferta geral? 20% é o máximo, 20% é o máximo, é um bom indicador. Mais que 20% é ineficiência operacional. A loja não está arrumada, tem percepção de preço baixo, precificação está errada. E menor que 20% é ineficiência do marketing. A oferta não está chegando. Não está chegando. Então, se está com a participação de 8%, de cara tem um crescimento de 12%, porque o cliente não está vendo a oferta. Ou a casa não está arrumada, ou a oferta não está chegando. A promoção está cara também. A oferta não está eficiente. Comercial e marketing. É um bom indicador para você usar ali. Menor que 20% tem dinheiro para ganhar. Dimas, e a participação da oferta tiver 33%?
Então, existe 13% de crescimento da loja sobre venda por impulso, conveniência, ticket médio. Já vi casos de 45% na oferta e 55% na oferta. Nossa. Era o caso de fazer 2 de AD por mês. E a margem dele devia ser baixa. 21, mais ou menos. E loja de 400 metros quadrados vendendo 1 milhão. Não precisava de nada disso. Mas o desespero de caixa era tão grande. Por que acontecia, Thiago? Quando você vende muita oferta, o problema não é a margem cair. Quero fazer uma oferta. Vou comprar arroz, batata, queijo, mussarela, carne, ovo, leite. Aí a mercadoria chegou na quinta-feira, você fez oferta sábado e domingo. Show. Quando chega na segunda-feira, você precisa comprar de novo. Só que o dinheiro que você fez no sábado e domingo, você pagou o boleto da mercearia que você não vendeu porque tá caro. Então, vender muita oferta faz tua margem cair e você ficar sem caixa. Então, uma dica para vocês. Meu compra e venda não bate. É porque faz muita oferta. Por isso não pode dar ruptura, concorda? Sim. Aí o cara comprou uma caixa de desinfetante. Uma só. Com 24. Se ele vendeu 12 durante o mês, ele já pagou meia caixa com o dinheiro do caixa dele. Agora multiplica em 5 mil produtos. Mas eu tomei prejuízo. Não tomou. Mas se não vendeu, você ficou sem caixa. Esse é o famoso quebrar vendendo. Nossa, e acontece muito, né? Muito, porque você vê que a principal dor no seu Instagram, no meu, como bater o compra e venda. Por que não bate? Porque eu vendo o que eu acabei de comprar e não vendo o que eu comprei e ficou parado. E como fazer podemos dizer, isso entrar em sincronia de vender o da oferta, o perecível, e a mercearia vender na quantidade? Você acha que é um problema tanto de preço quanto de compra? Na maioria das vezes é porque o cara compra mais ou porque a precificação está errada? A precificação do restante no geral. O não venda é precificação errada. Não tá vendendo, a precificação tá errada. Sim. A consequência é comprar a mais sem olhar o porquê não tá vendendo. Eu tô acostumado a comprar 8 caixas de leite em pó por mês. Só que aí eu tô comprando 8, vendi 2, sobrou 2. Quando eu pegar 8, tem 10. Aí vendeu 6, sobrou 4. Ele vai pegar mais 8, ficou com 12. E começa a ter um ciclo vicioso de compra sem vender. Ou pior, ele compra, não vende e não olha para os números dele para saber o que ficou parado. Ontem entrou uma rede na gestão de price, 4 lojas, fatura 12 milhões em Petrolina, Pernambuco. Das 4 lojas, 12 milhões com margem de 26%. 60% de perecíveis, 40% de mercearia. Em lojas grandes. Eu falei, cara, você tem 8 corredores. 70% da tua loja equivale a 40% da tua venda. Quando for olhar para o estoque e para os corredores, abarrotado de mercadoria. Abarrotado. Tinha 6 mil SKUs, não é estoque. SKUs que não passava pelo caixa 10 dias. Dava mais ou menos 3 milhões de reais de estoque. E o estoque batia, tá? Batia, não era erro de sistema, não. Quando eu fui puxar a curva A, B, C, eu falei, vamos fazer diferente. Vamos puxar só a curva A, B, C, e vamos puxar a curva D? Tem a curva D, pessoal, é 1% de baixo para cima. 1.800 produtos equivaliam a uma venda de 14 mil reais. 1.800 SKUs a 14 reais. Margem média ponderada de 1.800 produtos, 48% sobre venda. Mas não tem percepção de preço. Mas se estivesse vendendo, a tua margem seria 26. Você está passando com 48 no caixa, na régua. E a tua margem está 26? Está explicado que não está vendendo. 1.800 itens, não é estoque, tá? 1.800 itens, pode ser que tem 2, 12 de cada. Para 14 mil reais de venda, é o sinal que a mercadoria não está passando pelo caixa. Qual o diagnóstico? Vamos olhar para a margem. A margem está 46, que eu falei. E a média está 26, significa que essa margem não está passando pelo caixa. Então, a precificação, a loja te fala que não está vendendo, você não quer olhar. Você quer olhar só o preço que vende, achando que aquilo lá vende sozinho. Então, a gestão de price nada mais é que, Thiago, é fazer a mercadoria que dá dinheiro passar pelo caixa. E num caso como esse, que trabalho você faria nessa curva D? Primeiro, para começar a fazer vender. Como a empresa estava sem caixa, por que gestão de price? Price, se você botar no Google, é preço. Preço em inglês. Por que uma gestão? Porque
O fato de você arrumar a margem não significa que a mercadoria vai vender. A gente poderia pegar a margem dele, organizar e começar a arrumar, certo? Se o cliente não perceber que tá barata a janta, porque tá queimado já. O cliente já entendeu que aquele produto não se compra ali. Porque na recorrência de compra dele, quando ele veio pro açougue, pra padaria, pelo hortifruti, já passou várias vezes pelo corredor e falou, esse mercado é caro. Esse mercado é caro. Ou nessa categoria. Né? Ou nesse setor é caro. Aí você perguntou como resolver, né? Primeiro, nenhum supermercado vive sem caixa. Aí entra a gestão. Ele está mais ou menos 4 milhões negativo, usando o limite. Adianta eu arrumar a precificação dele e não trazer caixa para ele poder respirar? Enquanto eu estou analisando concorrente, classe social, perfil de loja, está quebrado. Então o que a gente fez? Tirou a mercadoria que ele comprou em 2023 para trás, deu R$1 milhão. Eu falei, faz uma ação e levanta capital de giro. A água estava aqui. Vou fazer a água pelo menos ficar na altura do peito. Tá fazendo agora. Depois pegamos a precificação dele e começamos a analisar o que estava demais. Só que, como eu preciso levantar a caixa, eu comecei a arrumar a curva A, 80-20, para começar a fazer girar a mercadoria. Então o que eu fiz? Eu arrumei 80% da precificação dele, baseado no perfil de loja, para ele começar a vender. Levantou caixa, a gente vai ter que construir uma precificação por subcategoria de acordo com o perfil de loja dele. Só que, por enquanto, antes de fazer isso, preciso levantar 4 milhões de capital de giro. Aí ele fala, tô quebrado. Eu falei, não tá. Você não tá devendo 4 milhões no banco? Quanto tem o seu estoque parado? 6 milhões. Eu falei, você tá vivendo um cenário que você mesmo pintou. E se não mudar, você vai quebrar vendendo. Falei, você tem mais 2 milhões de estoque. Se subir mais o endividamento, o estoque não vai ser o suficiente mais. Por precificação errada. E vendendo 12 milhões. 4,5 metro quadrado. Meu Deus. Enxuto, cara. Dando lucro. Ainda. Dando lucro. Faz uma DRE dá lucro. 3,5%. Só que compra tanto que o lucro não consegue nem bancar as compras em excesso. Meu Deus do céu. Por precificação. E aí o desespero começou a baixar a margem. Era 28, aí 26 já. Eles estão rasgando margem para tentar pagar boleto. Mas só vende a curva A e o restante que está lá ainda. Porque a precificação, entende como a gestão, a falta de dinheiro, Thiago, ele é um sintoma. A causa é, por que eu não ganho dinheiro? Se eu vendo e não tenho margem, eu vendo muita oferta. Você concorda que ele é como se fosse, é uma lógica. Então você olha para cá, olha para o sintoma, trata a causa. Olha para o sintoma, trata a causa. Quando você fala, o mercado de 12 milhões que vende muito perecíveis com margem de 26, você fala, tá vendendo muito barato. Perecível não tem margem alta? 12 milhões com 26 está errado. O cara vende açougue de 40%. Você fala, tá errado. Mas aonde é a resposta? Se eu vendo muito e a margem está baixa, é porque eu só vendo que está com margem baixa. Muito bom. E, Dimas, vamos lá. Para elencar de forma conceitual aqui, quais são os pilares da precificação correta hoje para você? Tiago, primeiro saber quem é você. Esse é um erro muito comum. Tem a Vida Nova hoje, um supermercado no bairro, forte em perecíveis, onde atrai o cliente pelo açougue, hortifruti, naturais, tem uma padaria ok, e vende mercearia por impulso. Nós vamos ser o mais barato no arroz? Não vamos ser. Nossa mercearia é a mais barata? Não é. Porém, nós geramos tráfego com perecíveis e a mercearia eu vendo por conveniência. Uma oportunidade ou outra, uma ação que eu peguei. Esses dias eu vi que o dinheiro pagou na leite condensado Piracanjuba 3,80. Ele botou na oferta 4,79. Muito bom. Só que vai acontecer de vez em quando. Esporádico. O restante, o leite condensado vai vender por 5,49, mais caro que o concorrente. Porém, não é meu foco de venda, porque o meu perfil hoje não é esse. Tem pessoas que ele quer olhar para a concorrência, o cara ele é um Uno, a concorrência está um Honda Civic, são 10, ele quer copiar. Não tem vaga de carro, não tem estrutura, não tem MITs, não é a mesma coisa. Segundo, quem é seu cliente? O que ele come, o que ele gosta, o que ele está buscando. Nosso cliente está buscando qualidade, um preço justo, diversidade e não tem ruptura. É um cliente de conveniência. Porque preço por preço nós não somos mais baratos. Nós sabemos disso. Então, se eu sei quem eu sou, eu sei que meu cliente, consigo acertar a precificação. Nesses casos, então, eu não vou ser o mais barato na mercearia. Não. Mais barato também não é extremamente caro a ponto de não vender, mas em contrapartida é diferente do caso desse cliente que você citou
de Petrolina. No caso, eu tenho mais que controlar a compra e o giro do que a precificação em si. Exato, porque no caso dele, o problema que não é que a loja está ficando cara, é que ele não vende o restante. Então, ele precisa começar a vender o restante para ter uma venda mais eficiente. Talvez, Thiago, no caso dele, ele mantém com 12 milhões de faturamento. Se ele vender 12 com 27, 28, talvez até 29 de margem. Onde eu paro um pouco de fazer oferta e começo a vender mais mercearia. Então, ele vai ter um aumento de ticket médio. Entendi. No nosso caso, no Vida Nova, com o ganho de margem que a gente tem não vendendo tão barato, permite a gente pegar um ou outro produto, dar uma batida, para poder gerar alguns bons negócios para o cliente. Então, nossa margem está em 32. Quando bater 32,5, ó, Diego, tem um 0,5% aqui, vamos gastar onde? Aumenta a venda. 32 é o mínimo. Vendeu, recuperou. Deu 33 de margem, subiu 1%, não subiu? Vamos gastar esse 1% aonde? Ah, Dimas, 1% dá 6 mil reais, por exemplo. Ah, vamos fazer uma oferta de leite? A gente pode perder 50 centavos em cada leite? Vamos perder então. A gente pode vender 12 mil unidades de leite, perdendo 50 centavos, porque eu já ganhei esse dinheiro. Então, a gestão de price é fazer a tua margem subir no lucro bruto. Tem coisas que você vai vender mais barato, o gerador de tráfego você vende mais barato, mas você fazer passar pelo carro gerador de margem para você criar uma gordura e com isso você ser agressivo sem penalizar o seu caixa. Sim, mas agora me fala uma coisa. Vamos falar sobre atacarejo. Bom, por que esse modelo de atacarejo ele tem crescido tanto? Inclusive começou com as bandeiras atacadão, depois açaí macro, né? E hoje várias bandeiras grandes de redes de supermercado têm aberto atacarejo. Várias. Todo mundo tá abrindo atacarejo. O Mufato tem o Max, certo? Abriu o Max. Você pega aqui no Vale do Paraíba, o máximo que tá abrindo um atacarejo em São José. Sim. Então, entre outras, várias... Redes pequenas estão abrindo atacarejo. Por que é tão interessante o atacarejo? Você percebeu... Olhando pelo lado de price. Vamos pensar como price e como empresa. Você percebeu que o atacarejo não fecha? O que fecha é mercado? Não fecha, é verdade. Porque Você vê a Rede Dia fechou várias lojas, Carrefour virou atacarejo. Não, o único que fechou foi o Macro. Porque o Macro não abraçou o consumidor final. Exato. Essa é uma resposta, porque ele é atacado. O atacarejo não fecha. Ele é atacado. Isso. Ele demorou muito para vender no cartão de crédito. Se você pegou essa época que só vendia no cartão deles ou dinheiro. Era uma burocracia, mas se você fosse consumidor e entrasse lá, você não comprava. Não. Então, ele expulsou o consumidor final da loja. Ele Você acha que ali foi o erro estratégico que sacramentou o fim do Macro? O Macro? modelo de negócio dele não olhava quem era o cliente dele. Ele falava, eu sou assim, só vou vender para quem eu quero. E não, é incrível. O lance do Macro é tão incrível. Se eu não me engano, o Macro foi o primeiro grande atacado do Brasil. Tinha loja, o atacadão veio depois. Loja de Manaus. Tinha loja de Manaus. E o Macro, ele depois chegou o atacadão açaí, engoliu, e ele demorou para fazer esse posicionamento de querer pegar o consumidor final. Exato. Demorou. Ele não quis virar atacarejo. Não quis virar atacarejo. E atacarejo virou a nova onda do Brasil. E o Macro poderia ter visto isso, mudado o posicionamento, ser o primeiro pioneiro a vender para todo mundo. Porque ele tinha volume. E aí, mas era óbvio essa conta. Cara, não tinha por que fazer, o metro quadrado estava pago, a loja estava aberta. Estava pago, eu vou vender para o comerciante e vou vender para o consumidor? Estava pago. Podia ter 2 tabelas de preço. Porque o conceito estava claro. O conceito do atacado, ele é muito antigo. É que o atacado está muito voltado. O que tem o conceito do atacado? Eu ganho no volume, na rentabilidade. O supermercado ganha na lucratividade. E o atacarejo pegou essa onda de que tem a fama que é barato. Mas assim, por que o atacarejo prospera tanto? Essa é a sua pergunta. Ele fala assim, olha, essa loja aqui tem 4 mil metros quadrados, eu tenho um aluguel de X, a gente vai botar aqui uma produtividade de 100 mil por cada colaborador. A nossa despesa vai ser, por exemplo, de 500 mil reais. 500 mil reais, se o cara vender 5 milhões com mais de 10%, bateu o ponto de equilíbrio. Se ele vender 4 milhões com margem de 7,5%, deu ponto de equilíbrio. O que a gestão fala assim? Ó, eu quero que essa loja me libere 150 mil reais de lucro bruto. Com a despesa de 500, se você me entregar 650 mil de lucro bruto, a loja está paga. O que eles fazem? Olhem para a margem final, olhem para a venda final. Quando o processo de faturamento tem margem, abre o televendas, escoa a mercadoria. Quando a margem caiu, suspende a televenda, força a vender a loja para o varejo.
Não importa o que passou pelo caixa, se bateu 5 milhões com 10, a conta está fechada. Porque ele olha o lucro bruto final. Pô, se eu controlar a despesa em 400 mil, bater 500 de venda e fazer 500 mil de lucro bruto, sobrou 100 mil reais. Ele reduz o serviço, ele enxuga custo e as lojas ficam lucrativas. Se der ruptura, tá bom, ele não tem o serviço, mas ele bateu o lucro assim mesmo. Agora a transição de melhorar um pouco mais o serviço, talvez se eles errarem na mão, ele começa a ficar caro. Que é um movimento que eles estão fazendo. Porém, talvez como o preço está muito difícil de buscar porque é tudo muito caro, hortifruti hoje, não tem mais como fazer. Cesta básica, tudo muito caro, eles estão sendo obrigados a mudar o perecíveis, porque o perecíveis hoje aumenta uma rentabilidade melhor para eles. Mas eles não têm um serviço igual no supermercado. Então você tem que ver a que preço isso. É uma transição que pode ser arriscada. Mas eu costumo dizer, as pessoas estão com muito medo do atacarejo, mas a verdade é, eles estão virando supermercado. Você está com medo do bicho papão errado. Você acha que ele está longe de você, está cada dia mais perto. Imagina uma loja como essa com preço e serviço. Qual que vai ser o nosso diferencial? É eficiência, porque eles são muito eficientes. Tem controle, tem processo, análise, números, são eficientes na venda. Você percebe que às vezes, lá no Vida Nova, aparecem uns preços muito baratos, você fala, por que tá tão barato? Porque tá parado. Eles precisam girar. Então, por que o atacarejo prospera muito? Porque eles são baseados em gestão. Você vê umas ofertas absurdas, pô, o cara tá com uma gordura de margem aqui, ele vai torrar onde ele precisa vender. Vê ele compra volume, ganha na compra. Vende volume, ganha na venda. E como é que eles precificam? É o exemplo da garrafa de água, Thiago. Nós, como supermercadistas, se comprasse uma água por R$1, no modelo antigo aqui, ia botar R$1 mais 30% e vender por R$1,30. Tá caro? Não. Quando o mesmo cliente estiver na nossa loja no atacado, ele vai pegar uma garrafa de água e vai ver um fardo com 12 águas vendido por R$14,40. Aí tá a embalagem. Nessa embalagem, você paga na água R$1,20. Então significa que ele botou uma margem de 20%, não foi? Só que a diferença é que nós ganhamos 30 centavos, ele ganhou R$2,40. O mesmo cliente entrega uma rentabilidade muito maior para ele. Então não importa o que ele vendeu, se bateu a rentabilidade, a conta está fechada. Então a gente fica muito preocupado com a margem, eles olham o lucro da operação. Só que o mercado, quando fecha DR, ele fecha igualzinho. Ele vai olhar a receita, menos o custo da mercadoria, deu lucro bruto, tira a despesa operacional, administrativa, financeira, imposto, comercial, deu lucro líquido. Quando ele vai olhar faturamento, a gente vai olhar assim, quantos de 1 milhão, quantos que eu vendi de arroz? Qual margem que foi meu peixe? Qual margem que foi a mortandela? Não, você não vai olhar a receita bruta. A diferença é que eles vivem a realidade, e nós não. A gente está preocupado que ganhando pouco no feijão, está preocupado ganhando pouco aqui, está preocupado que não devo ganhar menos de R$1 em cada produto. Eu já ouvi história como essa. Então o que muda de nós para eles? É que eles tratam o supermercado como uma empresa e eles tratam como comércio. Eles entenderam que prejuízo de alavancagem é, pô, se a mercadoria vai baixar o preço, é melhor queimar logo para poder não perder tanto. Então essa é a diferença de precificação. Você prefere ganhar R$2,40 ou ganhar 30 centavos? R$2,40. Um cliente. 10 clientes pra gente vai dar R$13. 10 clientes vai dar R$22,40. R$24, perdão. É essa conta que eles fizeram. Em vez de atender 10 clientes para ganhar R$13, eu atendo 10 clientes para ganhar 24. Eu vou fazer uma pergunta. Se você tivesse condições de investir, você tem 20 milhões na mão, você abre um supermercado ou um atacarejo? Eu abri o supermercado. Por quê? Se você tá falando que o negócio é muito bom. Com estratégia de atacarejo. Mas nunca abriria um supermercado com o nome de atacarejo. Vou falar o porquê. Se você coloca assim, atacarejo Vida Nova, o cliente vai pegar a sua oferta, vai olhar para atacadão. Que atacarejo ruim? Olha o preço do atacadão. Ele vai comparar você com o atacadão. Se você abrir um supermercado, até com porta-pallet, ele não vai comparar esse atacadão porque você é um supermercado. Se os grandes... Você está falando sobre a expectativa. A expectativa do cliente. Eu já vi atacadão, mercado, virar atacadão e começar a perder venda. Porque mudou a expectativa. Aí tem pacote fechado, tem caixa fechada, aí que leve mais por menos. Ele quer que ele te compara com o piso do preço. Porque esse é o objetivo.
Agora eu te falo. Aí você acaba soando fake. Você vira mentiroso, você vira caro. Aí você vai poder ter preço à mão de margem, mas você tem custo de mercado. Se nós acabamos de falar que os grandes estão no supermercado, por que eu vou dar um passo atrás? Eu vou dar um passo à frente. Eu já vou ser supermercado. O que eu faria? Com 20 milhões, talvez eu abriria umas 5 lojas e uma loja grande com estoque alto. Para ser como fosse um pulmão. Essa loja eu abriria um distribuidor para comprar como distribuidor e revender para mim mesmo. Mas como supermercado. Lojinhas de 3 metros quadrados faturando R$1 milhão. Vamos lá. Gente, vamos falar sobre os modelos de negócio aqui. Nós estamos num podcast de pricing, mas para nós entender. O que você tem hoje vendo crescer? Os atacarejos. Sim. Torando o Brasil afora. Você tem as grandes bandeiras criando lojas menores. Carrefour Express, Pão de Açúcar Minuto, Oxxo, assim, aqui em São Paulo. Tem. E os outros também, os grandes, os BH, estão abrindo lojas menores também, né? Estão reduzindo as lojas também. Ou até o Bits e Mateus estão reduzindo as lojas também. Estão abrindo lojas menores. O caminho é dois. Essas lojas menores e os atacarejos, eles querem a compra de conveniência, de proximidade, mercado de bairro, que entende que é o cliente que quer compra rápida. Sim. E o atacarejo vai para a compra do mês. São os dois grandes perfis. E o mercado praticamente diminuiu muito. Diminuiu porque ele fica muito pesado, né? Fica caro para manter ele. Eu vejo, Thiago, que o grande segredo é ter 2 bandeiras. Se quer ser grande, quer ser uma rede, tenha 2 bandeiras. Próprio Atacadão. Atacadão, Carrefour. Carrefour Hiper. Carrefour Bairro. E Carrefour Express. Mas você concorda que um vende de volume, outro vende de conveniência. Uhum. Pão de açúcar, açaí, compre bem, extra. E o Carrefour, as lojas não lucrativas virou Atacadão. E as lojas mais rentáveis virou Sam's Club. Eles já estão separando os clientes. Né? E eles manteve algumas lojas Carrefour ainda. Acho que talvez. Que dá lucro, ó. Exato, mas você concorda que a Sam's Club já separou o cliente de preço? Por quê? Ele entendeu que o cliente for dar para você, ele vai dar para a pessoa que a pessoa quer, e não o que ele quer. Então hoje, a tendência é conveniência com custo-benefício. Quer vender preço, você monta o atacado. Mas eu acho que para ser atacado, com 20 milhões não daria. Então eu preferia lojas pequenas, com uma alta rentabilidade e com custo baixo. Uma loja de 3 metros quadrados faturando R$1 milhão, ela fatura 3 pau metro quadrado. Você consegue abrir o mercado com um caixa, um repositor, um açougueiro e um balconista. É mais um modelo express mesmo. Uma loja grande, a gente não consegue abrir um mercado de 10 check-out com um caixa só aberto. E aí no meio disso tudo tá os supermercados. Esse modelo que você acabou de falar. O que você acha desse modelo? Ele para poder maturar, ele precisa abrir mão de margem, que ele funciona no modelo de gangorra, né? Então ele vai aumentar o faturamento para diluir o custo, depois ele recupera a margem. Só que ele precisa se posicionar ao ponto que ele não vai ganhar do atacarejo, mas não pode ficar tão mais caro que ele. Isso aí é um modelo dos seus clientes, tipo São Domingos? São Domingos está assim. Fatura hoje uns R$4 mil o metro quadrado, compra como atacarejo, mas entrega serviço com o mercado. Entendeu a diferença? Margem baixa com serviço. Então hoje o São Domingos não perde para o Atacadão em muita coisa, não perde para o Bits e Mateus. Ele perde tipo assim, na ação do dia A. Ele perde nesses dias pontuais. Mas na régua de preço, na pesquisa de preço, a gente perde 50% mais ou menos. Porque o cliente compara nesse ponto. Mas como a estrutura é enxuta, como é eficiente, consegue ter precificação. Entendeu que está muito mais ligada dentro de casa a resposta. Nunca está fora. É você entender um perfil, usar a estratégia corretamente e seguir. Vou dar um exemplo como a gente faz lá, Thiago. A gente levanta um custo de cada loja, custo bruto, e depois fala assim, ó, essa loja, qual o perfil dela? O cliente está disposto a ter um pouco mais de margem ou é muita baixa renda? Então, tem lojas de uma para outra que a diferença de margem dá 3%, 3 pontos percentuais de uma loja para outra. Do São Domingos? Mudando até... E a mesma tabela de preço. Porque um busca mais oferta, outro busca mais combate. É a mesma tabela de preço, mas pelos produtos que vendem... Algumas ofertas pontuais mudam. Diárias, assim, tal. Uma coisa muda ali. Mas por quê? A loja que tem margem menor, a gente busca mais faturamento. A loja que tem margem melhor, a gente busca mais rentabilidade. Mas sempre garantindo um lucro bruto. O que muda é a estratégia do peso do pé.
As lojas que têm margem maior, tem mais mix e mais diversidade de produtos. A loja tem margem menor, tem menos mix e menos diversidade. Porque não tenta forçar que não vai vender. Então a gente começou a adaptar até a questão de dinheiro parado na loja. Para buscar eficiência mesmo. Muito bom. E quando você fala com o São Domingos, ele consegue bater de frente com o Atacadão, com o Mix Mateus, em alguns produtos, quais produtos do supermercado você acha que ele teria condições de bater de frente ou não? Existe alguma cesta que tem que bater? Ou você sendo supermercado, você abre mão, já perdeu tudo? Como que o São Domingos faz essa gestão? E como você falaria para outros donos do supermercado sobre quais itens tem que ser barato? Lá funciona muito bem porque a gente começou a focar muito na indústria. O volume tem o volume da indústria. Segundo, nós somos fortes em perecíveis lá. No perecíveis a luta é mais justa. Eu pegar um boi no pasto, pegar uma carga de frigorífico do JBS, não está tão longe dele também. Na parte de laticínios, estamos com a indústria. Na parte de padaria, somos fortes. Então, você tem uma ideia, a linha do São Domingos com a Nestlé inteirinha, aqueles latonas. Então, se ganha muita rentabilidade em padaria, açougue, hortifruti, frios, essa parte de charque. Que são categorias onde a diferença do tamanho do atacarejo não conta. Não conta, vendemos muito, só que a média de margem é maior. O lucro que eu tenho aqui, eu gasto na mercearia. Para ficar competitivo. Exato. Talvez ele pagou menor do que eu, mas na régua de preço eu consigo bater, porque eu estou ganhando outra ponta. Então, o modelo de gestão lá, que a gente fala assim, precisa fazer oferta, como é que está a margem? A margem está X. Como é que está a meta? Está baixa, vamos gastar essa margem. Se a meta estiver boa e estiver com margem, não force na oferta. Então, eles não buscam ser mais barato, eles buscam a rentabilidade. A margem subiu, não bateu a meta de venda, rasga a margem. A margem está baixa, a venda está baixa, tem que forçar a vender o que tem margem para subir. Aí vamos para a loja subir a margem. O resultado nunca pode sofrer. E no geral, quais itens o dono do supermercado tem que ser barato? Nos geradores de tráfego. Aí que está um grande segredo, pessoal. Não é o item, é a subcategoria. Ficou muito falado assim os notáveis. Mas se eu abaixar, vamos dar o quarto principal erro da precificação, Thiago. Eu tentar abaixar o preço do que o cliente já está acostumado a comprar e não tentar vender outras coisas para ele. Vou dar o exemplo da linha do sabão em pó. O Omo é a maior percepção de preço aqui em São Paulo. Depois vem o Brilhante, depois vem o Tissan. Se eu pego o Omo, só faço oferta de Omo, só mantenho um Omo barato, qual sabão em pó que mais vai vender? Só Omo? Como é que vai ficar a tua margem? Vai baixar, porque não vai vender o restante. É fácil comprar Omo da indústria? O Leme nem fala com você. Não. Beleza, vendemos muito. Só que o Tissan, o Brilhante e o IP, eu comprei a mercadoria, paguei o boleto, ela ficou presa na prateleira. Matei o caixa, não matei? Então, quando eu abaixo o preço do que mais vende, eu fico sem margem e sem caixa. Qual que é o certo? A régua, a precificação da subcategoria, ela é linear. O Omo vai ser o mais caro, porque além de ser o de maior percepção de preço, é uma marca mais premium da prateleira. Então, a precificação barata é o sabão em pó barato. Detergente. Vamos botar o IP em oferta, manter o IP barato. E o Sanol? E o Brilhante? E o Minuano? Não vai vender. Então, aonde começa o problema? Quando você acha que quer vender barato, Thiago, solta o cliente disposto a comprar. E você não começa a fazer ações do que você quer vender, que você ganhou na compra. O que a sua margem está boa. O que você negociou para poder fazer a oferta. Então, você pode fazer uma oferta de sabão Minuano, IP Minuano, detergente Minuano. Ele vai vender. Quem comprar o IP, vai comprar o IP. Não faz uma diferença muito grande, você vendeu a subcategoria toda. Vendeu antes de pagar o boleto, seu caixa está garantido. Sabão em pó. Você está com Omo, Brilhante, assim, Tissan, IP. Mantém uma régua de preço boas, claro, com Brilhante um pouco mais caro, Omo um pouco mais caro, depois o Brilhante, uma escadinha razoável, que a gente fala assim, o oferta tá o IP. Mas eu gosto do Omo. Qual a diferença? R$1, eu vou comprar o Omo assim mesmo. Tô buscando o mais barato, eu vou comprar o IP. Tô acostumado com o Brilhante. O Brilhante está bem diferente de preço do Omo. Eu vou comprar o Omo assim mesmo. Deixa o cliente escolher. Isso vale para todas as subcategorias, geradores de tráfego.
Óleo é a mesma coisa. Cerveja é a mesma coisa. Biscoito, sabão em pó, água sanitária, detergente, leite. Ah, a gente vende mais Italac. O leite é o mais barato que vai vender. Ah, o que mais vende biscoito aqui é Traquinas. Se você baixar a sua Traquinas, você vai vender só ela. Então, O mesmo açougue também, né? é como se tivesse 5.000 SKUs na loja e você olhasse só para 200. E o restante você esquece dele. Aonde nossa função, o supermercado, é um comércio de alimentos limitados. É fazer e vender. Ah, como que eu faço para poder não errar nisso? Compra sabendo como você vai vender e você vai olhar para sua lucratividade. Ah, minha margem, se eu abaixar o preço do restante, minha margem cai, mas não está vendendo. Então, qual item que você vender barato? Todos os geradores de tráfego, subcategorias, para o cliente vir para o setor e comprar o gerador de margem junto. Pode concluir o exemplo. Se você abaixar o preço do desinfetante, vai arrastar o cliente? Limpa alumínio? Não. É alvejante? Não. Mas é água sanitária? Sim. E se tiver água sanitária na oferta, uma plaquinha de aproveite no desinfetante? Uma oportunidade no alvejante? Pô, tô aqui pegando a sanitária, eu vou comprar isso aqui. Por quê? 70% das pessoas que vão no supermercado não sabem o que vai comprar. Quer ver um exemplo? Você vai almoçar amanhã? Não sei. Se você fosse no mercado, você ia comprar de almoço, de mistura? Iria pensar os que eu mais gosto. Né? Você ia parar na frente do balcão e escolher na hora. Sim, dificilmente eu iria com um produto específico na minha cabeça. Quantos anos você trabalha com o supermercado? Desde criança, desde os 12 anos. Me fala, dá 25 anos. 10 itens do açougue rápido. 10 itens rápido? Do açougue. Acém, contrafilé, picanha, filé mignon, cor sobre coxa, fígado, coração. Tá difícil, não tá? Tá difícil. Abada. Falta 2. Alcatra. Falta 1. E alcatra. E filé de frango. São pelo menos 130 SK dentro do balcão de açougue, cara. Você acha que nós, que vive isso, não lembra o nome, o cliente vai lembrar? É a mesma coisa do preço. Se eu te falar, fala o preço dos 10, você não vai saber. Esquece. O cliente é a mesma coisa. Então, o que faz você vender é você levar o cliente para a tua loja pela oferta e você vender ou não oferta por impulso, conveniência, através da percepção de preço baixo. Então, não é vender caro o arroz, não é vender caro o feijão. É você chegar no preço certo, para o cliente certo no restante. Ah, fez oferta de filé de frango. Aí você fala, filé de frango tava um dos 10, não vai? Quando você passou a tomar uma linguiça bem exposta, a carne bem aproveitosa, uma patinha no acém, outra patinha no patinho, aí tava aqui filé de pernil, coxa, sobrecoxa temperada, aí você vai vendo ali, ó, vou fazer isso aqui. O açougue te vende. Mas você não perguntou o preço do restante. Mas você foi lá, se você comprar mistura, você começa a comprar. Agora, se o preço do filé de frango tiver R$14,99 e o pernil tiver R$20 o quilo, o contrafilé é R$49,99. Você vai comprar sua filé de frango, você fala, eu gostaria de comprar, mas está muito caro para mim. Aí a tua margem caiu. Você entendeu que não é sobre... Uma mera ilusão. Uma mera ilusão. Então, qual o preço certo? É a percepção de preço baixo, já dá com uma mão e tenta tirar com as outras, vendendo por ticket médio. Legal. Tem um exemplo aqui, você falou sobre limpeza. E se eu colocar 30% na perfumaria e 35% na limpeza? Ou vice-versa? Tiago. Geralmente, qual a margem do setor de limpeza e a margem do setor de perfumaria? Que geralmente colocam, e qual é a forma certa? A forma correta é você, de fato, como eu acabei de explicar. O gerador de tráfego está menor que 30, vai estar 20, 25, 22, 28. E o gerador de margem sobre de 30. 32, 33, 34. O gerador de tráfego é baseado na praça? Eu tenho que fazer pesquisa para saber? Tem. Esses produtos, gerador de tráfego, é baseado na praça. Na verdade, você faz a praça para fazer oferta. Exemplo, água sanitária. Qual a margem sobre ideal? 25%. A média. Quando eu for fazer oferta, eu vou acompanhar se o preço do concorrente está menor, coisa que está podendo não errar na oferta. Mas 25% é um preço mediano. Se caso o meu preço de prateleira tiver muito mais caro que o dele, o erro na precificação, o erro na compra. Porque eu estou pagando caro. Então, não é que eu vou ficar baixando o preço porque está mais caro. Será que eu negociei mal? Será que eu não cotei? Será que eu não fui buscar margem? Você já chegou em redes de supermercados para fazer o trabalho de pricing e você vê que o comercial que negociava mal? Já cheguei.
numa região em Pernambuco, onde as margens estavam muito baixas. Aí falava assim, não, antes de mudar o preço, precisa fazer a pesquisa de preço. Quando fez a precificação, percebeu que nosso preço estava de acordo com a régua. O que acontecia? Comprava loja a loja, não tinha uma tabela de preço padrão. Aí cadastrava lojas de menos checkout com a tabela maior. Então, abaixo de 5 checkout, a tabela muda, né? Para a indústria. O sistema estava acordado de fazer a precificação de acordo com o último preço de entrada. Então, tinha, por exemplo, salgadinho da Machips com custo de R$1,80, R$2 e R$2,30. Aí estava R$2,30, botou na margem lá em cima. Mas ele falou, eu paguei R$1,80. Mas a margem não bateu. Cara, guerra na mesa. Porque o cara paga R$1,80, pegava pedido de compra R$1,80, a margem não batia, o preço estava certo. Falei, vamos abrir o relatório. Então, o erro na precificação é porque não existia uma tabela padrão para a rede e a indústria pagava preço aleatório para cada loja, de acordo com o perfil da loja. Então, eles perdiam para eles mesmos por falta de controle. Meu Deus. Isso aí é um erro de gestão comercial. Gestão comercial, não é de precificação. E o comprador deu um tapa na mesa quando ele pagou o preço. Ele até pagou, a indústria que mandou outra. Falta de controle. Falta de controle, né? O pedido de compra. Então, eles estavam acompanhando a régua de preço e a margem estava caindo. Aí falou, mas eu não posso subir o preço, porque a régua é essa. Tá, então o problema está na compra, porque vocês são maiores da cidade. Aí quando foi ver, era a diferença de compra e venda, o pedido de compra. E caso de comprador, você sentiu que o comprador não tinha mais a grana para negociar, não ia mais atrás de negócio? Essa daí é quando você não consegue... Piloto automático. Aí a resposta daí é quando você não consegue mais fazer a oferta. Você olha para o seu estoque, para o sistema e fala, cadê as oportunidades daqui? Mediante a praça, você tá caro. Exato. Porque como é que faz? Eu monto um calendário comercial pro cara com quase 60 ofertas. Quando ele bateu compra e venda, você vai negociar para essa oferta. Semana que vem vai ter festival do hot dog. Ele precisa negociar uma salsicha e um pão de cachorro-quente, pelo menos. Só que ele vai vender ketchup com margem cheia, maionese com margem cheia, mostarda com margem cheia, batata palha com margem cheia, milho com margem cheia. Não é um excelente negócio? Refrigerante com margem cheia. Então ele vai ter 7 itens para poder vender com 2 em oferta. É um festival excelente. Se o cara não negociou uma salsicha e um cachorro-quente ou qualquer outra coisa, o cara não está disposto a ser um bom comprador. Quando você descobre que o comprador não está legal, não é sobre o preço. É quando você não consegue mais enxergar oportunidades. Cara, que preço bom que você comprou ali, que oportunidade boa que você comprou. Você fala, o que você está fazendo? Só reposição? Então você virou um garçom, não virou um comprador. A culpa é do preço? É a gestão de price. Porque daí a gente percebe que chegar no preço certo não é sempre o erro da precificação. É algum erro interno. Então a gestão de price faz você lucrar mais te mostrando onde você está errando. É simples, batata. Tem um comprador, não consigo fazer oferta, o cara está desanimado. O cara já desencanou. Porque não você era comprador, você não ficava felizão que você achou a oportunidade. Tesão. Contava para todo mundo, paguei num preço disso daqui que eu vou estourar de vender. Um bom comprador não tem dificuldade de fazer oferta. Porque ele fala, a minha bazuca tá carregada. Eu monto a oferta em 2 horas. Porque ele fala, negocia aqui, negocia aqui. É, faz com entusiasmo. Nossa, ele fala, você tem quantos produtos? Porque tá com a bazuca carregada. Quando o comprador é ruim, não consigo fazer oferta. Só tem reposição, não tem estoque. O bom comprador não te bate compra e venda. Anota isso. O bom comprador que vende mercadoria de pagar o boleto. Porque fica batendo ponto e venda faz reposição. O bom comprador pode mandar o tocado que a gente bota pra fora. Cria demanda, né? Cria demanda. Aí se você cresce. Tava no Maíra semana passada. Tava dando ruptura em leite. Quem é que compra no Maíra? Tem um Luciano, comprador. Tava dando ruptura em leite. Doideira, né? Fazia oferta, acabava o leite da oferta e faltava para outro dia. Então, se fazia oferta sexta e sábado, dava ruptura domingo e segunda. Vamos olhar o que está acontecendo. O que ele estava fazendo? Olhava o leite coatá, olhava a cobertura de estoque e comprava pela cobertura de estoque. Falei, item gerador de tráfego, você tem que negociar. Ou você negocia para poder fazer oferta, ou negocia para poder fazer reposição. A negociação para poder fazer oferta, você esquece a cobertura de estoque. Você fala a negociação para você vender, pô. Você vai vender mais, aquela cobertura vai ficar defasada. Na batidinha. Aí ele pegava o giro, tinha que fazer oferta de leite, pegava o leite e acabava. Acabava o leite e não fazia oferta. Por falta de controle. Aí por que a margem estava caindo? Muita ruptura.
Muita ruptura. Ruptura de quase 15%. Meu Deus. Por erro de comprador. A margem estava caindo. Por que você precisa ter uma margem de referência no sistema, Thiago? Não é uma margem padrão para todo mundo, é a sua margem de referência. Para quando tiver algo de errado, você fala assim, tá seguindo o que eu desenhei? Se tá seguindo, o erro não tá aqui. O erro tá em qualquer outro lugar. É o processo. É o processo. Então a gestão de price não é apenas você colocar a margem lá para o cara seguir, você identificar se o erro tá aqui na margem ou tá antes dela. Muito bom. Dimas, e uma gestão de pricing, como que faz a margem subir? O que para você é uma gestão de pricing eficiente? Hoje é quando você vende, você procura vender o que não vende. Tá, curva B e C? Não, aí você vai por setor. Ontem eu estava olhando uma loja, ela está na mentoria, ela vende 2% de perfumaria e 2,5% de limpeza. Só que cada setor desse tem um corredor na loja. Então eu falei assim, ó, de acordo com o perfil de loja, você deveria vender 5% de limpeza e 4,5% de perfumaria. De cara, tem que vender o dobro. Como a margem de limpeza é alta, a perfumaria é alta, só de vender esses caras, a margem dele vai subir. Com a margem dele subindo, não vai começar a gerar gordura? A gente começa a rasgar lá. Segundo ponto, é você entender que você precisa vender tudo que você comprou. E se você não comentou que comprou, tem algo de errado. Então a precificação correta, Thiago, é você bater meta de venda por setor. Porque você consegue buscar o equilíbrio. Essa loja vendia 33% de bebida. Qual a margem da bebida? Menos de 20%. Então a margem dele era baixa. Eu falei, a bebida está matando a gente. Vamos gradativamente reduzindo a venda da bebida, fazendo vender os demais setores, para no lucro bruto poder bater. Então de 33, essa meta é bater 25 de bebida. Só que o mesmo faturamento com mais margem. Então eu vou garantir o lucro bruto da bebida dele. Aí eu paro um pouco de... Como faz isso sem ter uma grande fuga de clientes no setor? Você começa a forçar a vender o restante. Porque a bebida já é dele. Concorda? Você com bebida de 33%, a bebida já é sua. Você começa a fazer um festival da limpeza, um festival da perfumaria. Ah, não, então você não vai diminuir tração na bebida, você vai forçar o resto. Exato. Aí, consequentemente, a participação da bebida cai mediante o todo. Só que assim, como é que começa? Arrumando a casa. Ah, eu preciso vender perfumaria, limpeza. Não é só fazer a oferta. Se tiver tudo caro. Aí eu pego a curva ABC, olha o que não está vendendo. Se tem muita coisa parada, porque está caro. Arruma a precificação inteira, arruma mix, vê ruptura. A nossa plataforma de gestão de price, da Smart Price, a gente organiza o mercadológico dele de ponta a ponta e fala a ruptura que está faltando e mix está errado. Ou faltando, mix ou em excesso. Porque às vezes pode ser ruptura de mix também. Por isso não vende. Então a gente analisa como que está a margem, como é que está o mix, como é que está a ruptura. Se não arrumar, não adianta. Às vezes o comprador da perfumaria está lá, abandonou, o cara quer vender perfumaria, mas não tem mix. Então o cara está com 3 fragrâncias de seda, 3 fragrâncias de Rexona, 4 de Dove. Adianta. Você está entendendo que a resposta sempre vai estar em casa e o pessoal olha muito para fora? Então, sempre que eu vou fazer... Ontem na segunda-feira entrou uma rede de 2 lojas que fatura 6 milhões, precisam subir a margem consequentemente. Quando a gente foi ver, ele só vendia muita oferta e não tinha mix. Não tinha mix, não tinha o cliente comprar. Não vendia e cancelava, não vendia e cancelava, vendia e cancelava. Eu falei, mas não tem o cliente comprar aqui. O problema dele era a falta de mix. Exagerou muito na redução, no corte do mix, né? Ouviu ou pensou, se não vende, tá parado, vamos tirar. Mas de verdade, eu vou dar o 3 passo a passo para começar a gestão de price aqui. Primeiro, percepção de preço baixo. A loja tem que estar barata, parecer estar barata. Segundo, você não pode botar uma placa de aproveito no que está caro. Então, rever como está a precificação. Terceiro, entender aonde você não está vendendo. É lá que está a resposta. Porque, via de regra, o cara é bom numa coisa, senão não estava lá até agora. Às vezes o cara vende muita oferta, então a resposta é não oferta. Ou às vezes, Thiago, ele é muito ruim na oferta. Ele é caro. Ele é um mercado caro. O mercado caro precisa fazer oferta. Qual é o segredo quando você vê grandes lojas como aqui em São Paulo? Você tem o Public, o Andorinha, o Bergamini, que você entra lá, você vê que eles estão vendendo de tudo. De tudo. Como que eles chegaram nessa excelência de vender de tudo? É lindo de ver, né? Comprando tudo para fazer oferta. E tem coisa que não faz oferta. O que eu vejo um Public? Ele negocia muito na compra, como ganha na compra, a venda é garantida. Ele vai queimando nas margens do que ele precisa forçar a venda quando vende sozinho. Então, se eu tenho 10 produtos, dos 10 foi negociado, talvez eu vendo 4 em oferta, 6 eu mantenho.
Na semana que vem, eu seguro esses 4 e tenho esses 6. Ele vai ser brilhando na compra. Ser brilhando na compra. Ser brilhando na compra. Tem coisas que ele vai comprar para poder fazer oferta, nem precisa fazer oferta que ele já vendeu. Porque a percepção de preço baixo está garantida. É lindo, né? Eu acho que te separa uma venda nova de um Public e de um Bergamini. É que a gente está talvez na margem, a segunda margem da percepção de preço baixo. Eles estão andando em 7ª marcha embalado, cara. Tudo que pô vende. Tudo que pô vende. Eles já estão em vácuo. Maravilhoso Eles isso, estão em né? vácuo. Porque o cliente sabe que ali é bom negócio. Porque em nenhum momento da jornada eles deu a imagem de caro. Exato. Desses anos todos. Você concorda que a gestão de price, ela consegue entregar isso? Porque ele montou percepção, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Ele está em 7ª marcha, já está em velocidade de beta já. O que ele colocar, se tiver caro, como o cliente não tem tanta percepção, ele pode vender mel com margem de 50%. Mel tem percepção de preço? Você vai deixar de comprar mel porque é o Public? Ele começa a vender. Eu acho que tudo. Até para você poder acelerar e ganhar um ganho de marcha, você precisa ter lento. Você precisa botar a primeira, aumenta o giro, bota a segunda, aumenta o giro. A terceira fica mais fácil. A quarta fica mais fácil. A quinta não se faz. Botar a quinta marcha no carro não é fácil. Quando você paga a percepção de preço baixo, também você vai perdendo aos poucos. Você vai perdendo aos poucos. O mercado que faz muita oferta, se ele pode fazer oferta, ele não perde a percepção de preço baixo. Só que ele tiver quedas constantes, ele vai perdendo a percepção de preço baixo. Por isso, quando o pessoal fala assim, vou rodar um price na minha loja e vou pegar minha curva C e vou começar a subir o preço, a resposta não é imediata. Demora uns 3, 4 meses para você ver a sua venda caindo. Você acha que os hipermercados perderam isso no decorrer dos anos? Perderam, porque a régua de preço mudou muito, o atacado começou a distanciar muito a diferença de preço. Porque o Extra era famoso pela quarta Extra. Mas você O percebe? Carrefour era o sinal verde. Mas a quarta Extra era 3 produtos, né? Ele botava o Alho, alho, batata e uma cerveja. Não durou por muito tempo. Não foi sustentável, porque os outros ficaram muito eficientes. Aí você pensa, aquele Extra aeroporto, que era um shopping, imagina o custo fixo. Então você acha que eles perderam a percepção de preço no decorrer da jornada? Porque ficou caro. Não dava ponto de equilíbrio. Que Então, foda. a percepção de preço baixo não é só também botar placa e nem abaixar o preço, é contar a história. Aí entra o marketing, aí entra compras, entra comercial, entra exposição, entra layout. Por isso que eu falo, a minha ferramenta não é de precificação. Já um lugar que eu vejo desenhando muito bem a percepção de preço baixo é o Mix Mateus, né? O Mix Mateu, ele conta muito bem uma história. Viraliza direto o vídeo das loucuras que eles fazem. E outra, quando ele chega, a história chegou antes. Quando ele foi abrir lá em Maceió, eu falava, nós temos 120 mil seguidores, nossa página é forte. Pô, a nossa oferta chega, a dele não chega. Ele estava 1 mês antes com uma carreta de trem elétrico mandando um carro de som quando eu ia abrir. Mas você concorda que nós estamos em São Paulo e tem medo dele? Ele está 3 mil km da gente. A cidade de São Paulo, cara, tomara que esse cara não chegue aqui. Porque ele é muito agressivo. Então, qual a percepção que ele passa para o cliente? Barato. Barato. Lá em Brasília tem um Tatico. O cara que dá dinheiro, você viu um vídeo de um cara abre na hora de dar 100 reais para as pessoas? Fica em Brasília. Esse cara fala que ele vende 20 produtos baratos só. Mas ele bota 20 para moer. Mas para moer mesmo. Leite de R$1. Mas qual a percepção quando você escuta leite de R$1? Aquele mercado é muito barato. É tipo o que o Guanabara fez no Rio também. Exato. Aí você vai pesquisar o preço, se você pegar a curva a cada setor, você não perde muito para ele. Mas a percepção dele é muito forte. Diago, você fez uma enquete que para mim foi marcante. Lembra que você foi em Taubaté, pesquisou o preço do atacado? Aí Atacadão e açaí. Você percebe que qual que ganhou o açaí era mais barato, né? Mas na minha cabeça, atacadão iria ganhar. O atacadão era mais barato. Mas você percebe que a diferença não foi tipo de 8-2. Foi tipo de 5-6, né? Foi pau a pau. Se fosse por preço, você acha que o atacadão não ia montar uma IA para poder pesquisar o preço lá no açaí e cobrir todos? Ou o cara ia comprar lá, o comprador, para poder comprar a régua de preço? Porque é percepção de preço baixo. Então não adianta você falar, Dimas, você vai me dar uma tabela de preço padrão para poder precificar minha loja? Cara, talvez se eu construir para você, eu faço você parar de vender caro
mas eu não garanto a tua venda. Tá entendendo? Se você falar, Dimas, não somos sócios, há uma precificação de venda nova. Tá, você não está vendendo aqui, princípio elasticidade. Eu vou olhar o volume de venda versus a margem. Se não está vendendo e a margem está cara, é a margem. Se não está vendendo e a margem está baixa, é ruptura. Vai falta de mix, ou exposição. Eu vou deixar. Aí você vai lá e você vai, tá bom, eu aplico essa margem aqui. Mas se eu não olhar como é que está a sua percepção, a sua oferta, a sua compra, a sua estratégia comercial, eu garanto que você comece a vender, mas não que você venda mais. Por isso que a gestão é a mais completa do que isso. É você olhar para o lucro bruto. Eu lembro quando no MyLink, a nossa margem de autogiro foi de 15% para 8%. A participação foi de 3% para 12%. O lucro bruto deles cresceu 30% de um ano para o outro. Mas nós perdemos venda de bazar, perdemos delivery, perdemos um pouco de rotisseria, perdemos um pouco de limpeza também. Perdemos venda. Ganhamos mais clientes, aumentamos o ticket médio, mas o açougue, a margem manteve, a padaria, a margem manteve. Mas o que eu fazia lá? A margem subia, eu torrava na oferta. A margem subia, eu torrava na oferta. O lucro bruto cresceu. Mas você vê, as margens quase não mexiam muito, não. As margens foi de 29 para 31. Mas se subiu 2% na margem, você vai crescer 30% no lucro bruto? Porque você mantinha a margem, mas vendia coisas diferentes. O São Domingos também cresceu margem 4% disso que eu estava lá. O Matheus cresceu 4% também. Muito bom, muito bom, muito bom. A questão do imposto. Boa. Eu repasso ou não repasso para o cliente final? Depende. Todo mundo repassa, mas não sabe. Eu acho que um grande erro da precificação, Thiago, é quando o cara quer ganhar em todos os itens, sabendo que assim, meu custo com imposto de 5 vai para 6,50, eu vou pegar 6,50 e botar mais 30% vai para R$9. Pô, 5 para R$9 dá o markup de 80%. Mas meus impostos é 25%, como é na cerveja na Bahia. Só que quem não sabe que o concorrente dele nem sabe fazer essa conta. Ele vai pegar 5, botar mais 30% e botar para vender. Só que também ele fala, como é que esse cara ganha dinheiro se ele não precifica o imposto? Porque esse cara faz da maneira certa. Vou dar um exemplo. Quando você fecha a DRE, você não fala assim, uma energia elétrica é uma participação de 1%? Você não fala que o seu custo de folha tem a participação de 9%? Mas a energia elétrica não tem um peso muito maior no açougue? Muito maior nos frios? A folha não tem um peso muito maior no açougue e nos frios e na padaria? Mas a mercearia tem um peso menor. Por que a energia elétrica eu rateio por tudo? Por que a folha eu rateio por tudo? E por que não fazer o mesmo para o imposto? A média de imposto em São Paulo é uns 2,5%. Se na nossa loja, a nossa despesa já veio 20%, o imposto 2,5% vai dar 22,5%. A perca de 1% vai dar 23,5%. Se entregar uma margem de 28%, com uma despesa de 23,5%, não sobrou 4,5%? Tá ruim. Não. Mas o que eu fiz? Fiz minha margem bater 28%. Não importa qual item com o imposto passou pelo caixa ou não. Eu ratei o imposto. Aí você fala, como que a conta fecha? Hortifruti é isento, açougue tem menos imposto. Aqui em São Paulo a cesta básica é isento. Eu faço esses caras pagar a conta do restante. Eu mesmo que eu faço do arroz. Como é que eu faço a margem bater 28% com arroz de 10%? Vendendo coisa tem margem, tem 28% com margem. Aí a média sobe. É assim que faz a precificação. Agora, se tudo chegou, quero saber o custo com imposto, eu vou precificar em cima do custo com imposto. O seu concorrente não faz essa conta. E, pessoal, pega esse corte. O seu cliente não liga para sua margem. Ele falar assim, minha oferta é boa, a margem está 10%. Se ele não vê o preço, ele não vem. Concorda? Não é sobre sua margem. Eu tô vendendo abaixo do custo. Qual preço você tá aí? Se você comprou caro. O cliente Nunca tanto vai faz. ser sobre a sua margem. Então, quando perguntam, qual margem aplicar na oferta? Não sei quando você pagou. Eu não sei qual é a regra de preço. O pessoal preço. quer esses padrão, né? Que margem aplica na oferta? Ô, Thiago, mas sabe por que quer? Porque precificar é difícil. 80% das pessoas erram na precificação. Então, nós temos uma solução rápida porque não querer aprender o jogo. Onde separa o grande do pequeno? O cara que aprendeu errar menos. Quando ele erra menos, ele lucra mais.
Agora ele tem uma coisa pronta, uma coisa mastigada, porque ele não quer gastar energia com o que vai mudar o ponteiro dele. Mas eu digo, é tão difícil precificar porque geralmente o dono de mercado não tem padrão de referência sobre se aquela subcategoria ela está vendendo o que era para vender ou não. Tiago, não tem padrão e nunca ensinaram ele. Hoje, se você procurar no Google, consultoria de precificação não existe. Porque antes da pandemia não precisava. O 30% atendia. E depois da pandemia mudou muita coisa. Então agora, ele tenta estudar, ele tenta procurar ajuda. Eu montei essa empresa que eu percebi que quando eu fazia a consultoria, a cada 10 casos, 9 tinha erro de precificação. Falei, eu estou vendendo a solução errada, porque a consultoria depende de mim. A Smart Price, eu posso montar uma solução que eu faça, mas ela vai ter 45 indicadores que ela imputa no nosso sistema, qualquer um é homologado, ela puxa venda por setor, venda por subcategoria, margem por setor, margem por subcategoria. Eu puxo a curva ABC, Thiago, com a média de últimos 6 meses, aponta a ruptura que você teve, estoque não sadio, estoque parado, participação oferta, não oferta, são 45 indicadores. E eu vou criando meta de margem para cada coisa, ou meta de venda, o próprio sistema vai apontando os erros para mim e fala assim, ó, ele deixou de lucrar tanto, ou porque precificou errado, ou porque não vendeu. Entendeu a diferença? Às vezes a precificação não é certa, mas estava com ruptura. Então a ferramenta ela vai dando diagnósticos para a gente, até garantir. Chega num ponto que ela fala assim, como é que está perdendo essa loja? Porque às vezes a margem está certa, a compra está certa, está perdendo muito. Porque compra demais hortifruti. Vou dar um exemplo claro. Você sabe o que eu vou falar? O cara trabalha com alface, margem de 45%. Brócolis 50%. A margem do hortifruti dele é 25%. Pô, mas por que ele está colocando margem de 50% e ganhando 25%? A perca está altíssima. Então ele dá prejuízo não porque ele vendeu mal, é porque ele perdeu demais. Aí não bate compra e venda, o hortifruti deu prejuízo. Meu Deus, aí tá sendo uma ilusão precificar dessa forma. Caro. Foda. Por isso tem uma gestão, de fato. Mas o imposto é isso, pessoal. Você vai entender a participação, você fecha a DRE, a partir daí você começa a garantir o lucro bruto. O lucro bruto para as contas. Porque, Thiago, para poder concluir essa parte da precificação do imposto, o que vale de fato é a última linha. Baseado nisso, eu te dar outra pergunta polêmica aqui. É possível vender abaixo do custo sem perder margem? É. Como? Ganhando outros produtos e a gordura que você ganhou, você vai gastar onde vai rasgar o preço. Me dá um exemplo. O que é um leite muito barato hoje? Hoje? Vai do estado, né? São Paulo, pra gente. Para a gente, 3,49 é coisa de louco. O custo está 4,19. Uma oferta de leite 3,49, a gente vai vender quantas caixas? Quantos pontos pallets? Baseado no nosso perfil de loja, venderia... Uns 6. Até mais. Uns 10 pallets. 10 pallets. Cada pallet de leite deve ter quantas caixas? Mais 90 caixas, daria 900 caixas. 900 caixas. 900 caixas. A diferença de 3,9 para 4,9 vai dar 70 centavos. Se eu te falar, para você vender 900 caixas de leite, vezes 12, vai dar 10.800 unidades. Para você perder 70 centavos, 0,7. Se você me der de verba 7.560, você pode fazer a oferta. Ganhamos R$100 numa mão, R$500 no tomate, vendi a ponta de gôndola, melhorei minha margem aqui, subiu. Estou com a margem de 1% em cima da média. A nossa venda está, exemplo, que for 2 milhões, sobrou 20 mil. A oferta, a operação está paga, 7.560. Já pode vender leite abaixo do custo. Você costuma usar essa estratégia em alguns lugares? É o que eu aplico com a gestão de price. Agora, porque eu tenho controle. Então, isso é arriscado. Se o cara não estiver levantando essa verba, vai levar um fundo ou no grande. final aqui eu vou mostrar. Ué, tu consegue mostrar pra gente? Trouxe um caso pra gente poder ver juntos. Vamos ver. Vamos mostrar como que eu faço isso daqui. Isso aqui aconteceu essa semana, inclusive. Começa com venda. A análise é muito mais complexa que essa. Mas vamos lá. Ó. Pessoal, essa venda, a meta dele era vender 741 mil. Ele vendeu 734 mil, certo? Então, na verdade, ele está aqui com uma negativo em 6.400. Porém, pouca diferença. No açougue está negativo 10 mil. Na mercearia doce está negativo 1.000. No alto giro, 12 mil.
Na perfumaria, 4 mil negativo. Na padaria, menos 4 mil. Bebidas, menos 2 mil. Então, qual que é o ponto? Nessa visão aqui, essa loja está com percentual negativo 0,9, mas tem muitos setores que ele precisa melhorar. Por quê? Se ele olhar só para a última lei, tá bom. Aí você fala, pô, Dimas, como que eu bato essa meta? Agora vai para a questão de margem. A nossa meta de margem dessa loja é 25%. A nossa margem está 25,84%. Ou seja, está com uma gordura de 0,84% de margem. Ah, essa margem está boa? Mais ou menos. Bateu meta, mas o hortifruti está sangrando na margem, o açougue está sangrando na margem, o açougue de frango está sangrando na margem e a padaria está sangrando na margem. Então eu já vou atuar nesses setores, entender o que está vendendo, o que está vendendo, analisando por subcategoria. Porém, entretanto, se ele vendeu 700, volta uma tela, por favor. Se ele vendeu 734 mil, ele tem uma gordura de margem de 0,87, eu tenho, 734 mil, 734, vezes 0,8%, eu tenho R$ 6.300. Pô, Dimas, então ele bateu o lucro bruto, porque o lucro bruto dele é maior que a diferença de venda. Agora pula mais 2 telas, vai para a última. Se a venda vai para compras. A compra, ele estourou a compra dele, por enquanto, era para ele comprar 528, ele comprou 774 mil, estourou compra e venda de 31%, ou seja, estourou 245 mil. Eu preciso fazer a oferta, eu preciso botar a mercadoria para fora, não porque eu não bati a meta, porque eu estourei a compra. Ah, Dimas, como o seu mentorado estourou a compra? Porque ele está comprando por Dia das Mães, a logística é ruim, ele vai ter dificuldade para poder abastecer, então ele antecipou as compras dele porque ele tem caixa para isso. Mas o fato de ter caixa não precisa. Ah, Dimas, então com uma margem de 0,8% a mais, o que ele pode fazer? Se ele quiser perder 20 centavos na unidade, vamos pensar, 50 centavos na unidade do leite, ele vai pegar R$ 6.385, divide por 0,50, ele pode vender 12 mil unidades de leite em oferta. Entendeu como é que funciona a conta? Ah, eu estourou compra e venda. Eu estou batendo meta de venda, batendo meta de margem. A solução não é comprar menos, é usar o meu recurso positivo para garantir não só o lucro, mas também a lucratividade. E melhor, pessoal, ele vai escolher ou o hortifruti, ou o açougue de frango, ou o alto giro, ou a limpeza, ou a peixaria para fazer oferta. A padaria, o açougue, a perfumaria está com ruptura. Então ele vai escolher para gastar essa gordura de margem aonde estourou compra e venda. Então, desse modelo, eu ganho na compra, eu ganho na margem. Volta na margem, por favor, Wellington. Pô, como é que a margem subiu? Como é que minha meta é 25, eu bati 25,84? Porque o alto giro, eu estourei a compra, estou com a margem boa. Mercearia salgado, estou com superávit de margem. Perfumaria, estou com superávit. Mercearia seca, eu estou com superávit. Peixaria, não. Esses 4, 5 setores me geram uma gordura suficiente que eu posso gastar para poder recuperar na venda. Então, como é que a gente faz a margem subir? Ó, mercearia salgada, perfumaria, mercearia seca, são setores, Thiago, geradores de margem. Se a margem dele sobe, eu consigo ganhar na rentabilidade. Então, assim, como eu vou debaixo do custo? Garantindo a margem para depois eu gastar em tal produto. Então, na teoria, eu vendia abaixo do custo de compra, mas não abaixo do meu custo operacional. Sim, sim. Esse é o jogo. Ah, fulano vendeu abaixo do seu custo. A operação dele está paga. Se a operação está paga, porque ele recuperou e fez gordura em outras categorias. Exatamente isso. Então, a resposta é possível vender abaixo do custo? O custo de compra você consegue. O custo operacional você toma prejuízo. Muito bom, muito bom. Vamos lá. Eu devo cobrir todos os preços da minha concorrência? Não. Você não vai aguentar. Talvez o cara tenha 10 lojas. E na oferta? Isso é uma boa pergunta, Thiago. Boa, na promoção. Boa pergunta. Os dois caras fazem dia D. E aí? Tá, ó, um apontou o canhão pro outro. Aí fica lá, 8 da noite. Não posta, não. Essa briga do... Não posta, não. Que
Quem sofre é os designers. Esse Né? designer do gatilho aí não posta, não. Aí o cara postou a cor sobrecoxa 599. Ele fala, meu custo foi 6,50. Cobre ou não cobre? Chega a dar um frio no... Aí você fala, caramba, a cor sobrecoxa vende pra caramba, você não cobre, vai perder. Nesse momento, você só cobra se você aguentar cobrir. Às vezes o cara tá com a cor sobrecoxa 6,50, 5,99, você nem tem estoque. Porque você não se preparou para aquele produto. Cara, o cara tá um passo à frente. Mas você pagou no porco R$8 e botou a bisteca 9,99. Cara, ela vai arrastar pra bisteca. Você comprou um leite barato, você comprou uma cerveja barata. O que não pode é você publicar perdendo dele. Troca o produto, tira fora. Perdemos, tira a muda estratégia. Também Recalcula a só a rota. favor. Recalcula a rota. Eu sou meio contra esse negócio de você fazer a oferta olhando pro concorrente. Na minha opinião, você quer fazer um dia D. Você começa a comprar uns 10 dias antes. Você não tá com um prazo de 28 dias, pelo menos? Se eu comprar 10 dias antes, você consegue vender de pagar o boleto. É isso, pode ser que você venda tudo no evento. Show. Ah, quero fazer a oferta de ovo. Se o dia D for no dia 30, compra no dia 10. Dia 20. 21, 22, 23, 24, tudo com margem. Tô rentabilizando, sabe? Tu não pagou barato? Se você comprou no dia 20 e vendeu no dia 30, os próximos 10 dias, o seu custo tá menor. A tua margem vai subindo. A tua margem vai subindo. Ah, eu comprei um refrigerante. Peguei o duo da Coca. Pra fazer a oferta. Chegou no dia 21. A oferta é dia 30. Eu tenho 9 dias pra ganhar dinheiro. Ah, comprei farinha de trigo. Você vai comprando. Se chegou antes, você vai rentabilizando. Quando você for fazer a oferta, você fala assim, o que eu negociei? Ah, negociei 25 produtos para poder fazer a oferta. Só que ele chegou faz uma semana. Tá em casa, tô ganhando dinheiro, tô rentabilizando. Desses 25 produtos, eu vou completar com talvez mais 15 produtos que eu tenho aqui, gerador de margem, como promovendo. E aí eu vou olhar a concorrência se o que eu tô colocando de fato é muito bom. Vou dar o exemplo que eu fazia no Catuxa. Bandeja de ovo com 30, a gente pagava na época, era R$10 sem negociar e R$9 se comprasse 1.000 caixas por mês. Doideira. Então eu mandava pro cara entregar na média de 250 caixas por semana. O que eu fazia? Na quarta-feira do Hortifruti, a gente botava leite a ovo a R$8. R$1 abaixo do meu custo. Que já era muito barato. Só que de segunda, terça, quinta, sexta, sábado e domingo, eu estava vendendo a R$12. Mas o custo da pessoa não 10, eu estava ganhando R$1 em cada compra. Quando eu chegava no final a R$8, eu só perdia R$1, mas eu estava rentabilizando no restante. Então era o cara que mais vendia ovo com margem. Porque um dia eu rasgava, no restante eu estava buscando rentabilidade. O erro da pessoa é quer fazer a oferta, a mercadoria chega a oferta na sexta, chega na quinta, vende tudo na sexta. Então ele pagou barato, não ganhou nada na compra e deu para o cliente. Como é que fica a margem? Mas comparando a sua pergunta, pô, se a média de ovo pessoal é R$10, vou botar 8. Vai me perder é muito difícil. Eu vou dar trabalho pro cara me cobrir agora. Já viu o caso dos caras brigar até descer a régua lá embaixo de coisa surreal? A gente tava fazendo isso, né? No Hortifruti. Lembra quando o seu pai tava precificando assim, pra concorrência? Eu falei, Geraldo, você tá pagando muito barato nas coisas, cara. Aí quando você for fazer uma pesquisa de preço lá, aí cheiram mais barato da região. Muito mais barato. Tô falando na guerra. Tipo uns dia D da vida. Já vi no Ceará, os 2 barão, o arroz tava menos 10. E o João falou assim, Dimas, se eu cobrir, ele vai abaixar. Então eu tô disposto a perder. Perde, é vaidade. Não dava, porque o cara tinha... Eu falei, tem muito caixa, ele aguenta ir até o 0 se ele quiser. Eu não aguento. Meu Deus. Então, quase 15 centavos, se eu cobrir, ele abaixa mais ainda. Para por aqui, então. Não dava mais. Ele falou assim... Ele falou, eu sei meu limite. Eu já passei ele faz tempo. A vaidade é um indicador muito complicado. Já vi assim do pessoal não perder por hipótese alguma. Não perder, não perder. Pelo ego, nem pelo dinheiro mais. Porque ele acha que tem que mudar o ponteiro dele. Ele acha que os clientes vão embora, vai. Porque às vezes, Thiago, vou pegar o exemplo que você deu no outro podcast. Ele cobriu, o cliente não sabe. Eu acho que é muito difícil o cara pegar os dois assim e falar assim. É que eu acho que o dono de mercado, ele olha o concorrente com a ótica dele mesmo.
Exato, como entendesse de todos os produtos. Os críticos nas 2 redes sociais aqui que eu compro. Não, assim, não, ele botou um Nescau melhor que o Todd. Então eu vou pegar um Nescau aqui que vai batalha. Não existe isso aí, não. Não existe. Não existe. A percepção de preço. É falta de informação. Essa é a resposta. Ô, Dimas, classe social impacta a margem? Diretamente. Você acha que em loja de periferia a margem é menor? Depende muito. O Eliseu tem uma loja na entrada de Paraisópolis. A margem dele é 42%. Como? A loja tem 80 metros quadrados. É conveniência, então. Não dá pra poder fazer oferta. Não tem concorrente. Não consegue botar perecíveis, tem só o pão. Então ele vende R$200 mil com margem de 42%. E o orçamento é bater 45%. Porque não tem concorrente, é conveniência. Abaixar o preço para quê? Se o cara vai pegar uma unidade de cada coisa. Não tem açougue hortifruti? Não cabe. O metro quadrado da Paraisópolis é caro pra cacete. Porque lá a economia é outro mundo, cara. Eu fui lá. É outro país lá dentro. Não paga energia elétrica. Ninguém paga energia elétrica lá, nem na internet. Meu Deus. Ninguém paga, nem água. É tipo, já é validado, vocês não pagam nada. Então, não tem como você fazer oferta. Porque eles não vão comprar. Mas qual que é? Tudo gato? É. A favela inteirinha gato. É sério, não pagam nada. E a loja é tão pequena. Ai, caramba. Que você vai fazer oferta pra quê? Se o cara não vai comprar, ele já sabe que você é uma loja de socorro. É o perfil da loja. Então, o que muda na classe social, Thiago? Você fala assim, Dimas, eu preciso de lucro bruto de R$200 mil. Vai ter casos que você vai vender 600 mil com margem de 33%, se a classe social for maior. Vai ter casos que você vai vender 800 mil com margem de 25%, se a classe social for mediana. E vai ter casos que você tem que vender 1 milhão com margem de 20% se for baixa renda, periferia, com muita concorrência. É o mesmo 200. O que vai importar é a despesa. Se você travar a despesa e bater 200 mil, porque via de regra, quando você abaixa a margem, aumenta o faturamento, você dilui custo, né? A sua produtividade sobe, a energia fica barata, a internet fica barata, tudo fica mais barato. Agora, quando você aumenta a margem, a renda do faturamento, a despesa fica muito alta. Então, não significa que um mercado que tem mais de 33%, a despesa dele não vai ser 20%, vai ser 27%, 28%. Ele vai ganhar 6% de lucro líquido. O cara que tem a margem de 20% vendendo 1 milhão, ele vai ter despesa de 14%, 15%. Ele vai ganhar 5% ou 4%. Vamos pensar, a despesa de 17%, com 20% vai ganhar 3% de 1 milhão. 1 milhão com 3% dá 30 mil, não dá? 600 mil com 6% vai dar 32. Hoje em dia, tem muitas lojas abrindo de classe A. Né? É outro nicho também. Você tem lojas de hortifruti como Oba. Você tem, vamos relembrar aqui, em Minas, você tem o Verde Mar. Verde Mar, bom. No Rio você tem o Zona Sul. Então você tem, em Maceió você tem aquele Palato, né? Tem uma Palato é grande. Bem beira-mar, né? Beira-mar. Tem supermercado comum, mas aquele beira-mar é mais premium. É mais né? top. Deixa eu ver qual mais aqui tem. Enfim. Ou aqui em São Paulo tem uma rede chamada Lemon, que é para classe AA+, mesmo. Certo. Você tem aqui em São Paulo também, você tem o hortifruti do Sítio Verde também, que é uma classe bem elitizada. O Pão de Açúcar subiu o Pão sarrafo. Pão de açúcar. Você preferiria abrir esse modelo de loja de classe A ou uma loja mais periferia? Dimas Dantas, adoro o Fuduns. Adoro o povão, agora a bagunça. Porque uma classe social A, o máximo de você pode ser feita de Heineken. Eu vejo no G2 a dificuldade. Tem dos 6 lojas, 4 tem ateliê. Como você promove um isso de R$3 mil? Esses dias a gente fez uma ação lá no festival e tinha um champanhe, acho que não vende, de R$15 mil. Cara, deu 200 comentários. Ó, dou meu Corsinha, hein? Eu dou meu Celta. Ó, eu dou minha casa. Porque não é o público dele, né? O G2 fica em periferia. Ele falou assim, minha casa vale pra esse vinho aí. Acho que é o vinho, não lembro. Virou meme. Chacota. Virou meme. Até o ponto eu falei, vamos criar CRM. Não dá pra você fazer no Instagram,
uma oferta como essa. Não Não dá. vai atingir. É diferente de se uma casa Santa Luzia colocasse em oferta. Eu acho que eles fazem oferta, nunca parei pra ver Nunca isso. vi também. Mas você concorda que ele vai fazer oferta para arrastar quem? O cliente não é dele. Não tem sentido. Porque ele já tem do sétima marcha, ele já construiu a marca, construiu o posicionamento. As pessoas não vão buscando o preço lá. Não. Então, eu vejo que é mais fácil trabalhar com uma classe social mais baixa. Mas o ponto influencia muito também. Tem um mercado ali em São Roque que fica na entrada do maior condomínio da América Latina, em espaço. Meu, só artista. O mercado na entrada desse condomínio, ele vai vender só coisa premium. Só coisa cara. E não precisa fazer oferta. Então ele tem um ponto muito bom. Naquele ponto, dá pra fazer um mercado de baixa renda? Aí foi o que eu pensava. E os funcionários que trabalham lá vão comprar onde? Porque começa de segunda a sexta, não tem muita gente. Ele só vende sábado e domingo. Ele teve que abrir o Mits dele e começar a precificar diferente, senão ele começar a perder venda. Só vendia pro rico no final de semana. Porque o funcionário que lá não tinha. Não era só. O bairro, a cidade não é só de condomínio. Aí ele fala assim: eu tô perdendo venda porque eu tô olhando para outro ponto. Então, muda muito assim. Não é eu querer ter o mercado classe social A. É aonde eu vou montar esse mercado de classe social A. Mas geralmente o classe social A é muito mais caro o ponto. Você não vai estar em qualquer lugar. E onde os lugares que vão pagar, geralmente é caro. Mas qual que é a Aluguel, conta? essas coisas. Mas qual que é a conta, Thiago? Elasticidade. A densidade demográfica é mais pobre ou mais rico? Tem muito mais pobre do que rico. Um mercado classe social A, eu lembro do mentorado que tinha lá em Pardinho, o margem batia 39. Só que não passava nem ferrando R$2.000 metro quadrado. Tá ruim? Não. Com margem de 39, mas despesa era 30. Mas sobrava 9%. Aí ele falava assim, meu lucro de 9% é muito bom, mas 9% de pouco ainda é pouco. E qual que era o nosso medo? O avanço dos atacarejos, do atacado, os caras perceberam que a régua de preço era muito alta, os caras viram com uma régua de preço baixa e destruir o mercado, a praça dele. Então, quando abriu um concorrente, tinha que comprar a concorrência. Para poder blindar a praça. A margem. Então, ele começava a comprar as concorrências que ia fechando para poder blindar a praça. Só que esse mercado na pandemia destruiu muito dinheiro. Porque as pessoas saíram do centro, e é uma região que tem muito condomínio bom, né? A região de Bolfete ali ganhou muito dinheiro, então está muito capitalizado. Mas ele não vendia mais de R$2.000 metro quadrado, mas nem ferrando. Ah, por que não vendia? Porque não adiantava fazer oferta. O cliente dele não estava buscando isso. Eu acho que talvez espantava. Pô, tá mal cheio, volta outro dia. Ah, não vou nessa hora não, essa hora é muito cheia. Meu Deus. Porque mudou o perfil. Legal. Vamos falar dos nossos patrocinadores, Gilson? Fala aí. Ô, pessoal, Intersolid. Intersolid é o nosso RP. Tudo que eu tô te falando aqui sobre precificação, tem que ter um bom RP, tem que ter uma boa análise de categoria, subcategoria, uma boa análise de margem, senão não funciona. Porque se informação, você percebe que aqui é muita informação para tomar decisão, então esse RP é o RP que nós usamos, é um RP que está homologado na nossa plataforma também, então se você entrar na mentoria Mapa do Lucro ou na consultoria de price, em 2 dias está homologado com a sua base de dados automatizada, então quer ter minha solução, a Intersolid é um bom caminho. Próximo, Superfood Contábil também, nossa contabilidade, entenda, economizar R$1 é mais eficiente do que tentar ganhar R$1 a qualquer custo. Então, se você hoje está buscando aumentar sua rentabilidade, talvez está pagando imposto errado. Não acabei não, Hélio, volta aí. E depois passa dele, deixa a minha por último. Imposto errado. Então, se talvez está pagando 1% do seu faturamento de imposto errado, é 1% de lucro deixando de ganhar. Próximo. Ele não entendeu. Tá. Passa do Dimas primeiro, Wellington. Aí. Bom, aqui são meu patrocínio de mim mesmo, meu jabá. Se você tem entender o que eu estou te falando aqui, se você tem um diagnóstico na sua loja, se você tem entender como estão os números, você tem potencial de subir a margem, subir o faturamento, subir o ticket médio, ou melhor, entender quais são as lacunas que precisam ser preenchidas para a sua loja aumentar seu lucro bruto, seu lucro, dinheiro no caixa, até você ler o QR Code, aí você vai entender qual a melhor solução para você. Se você precisa de gestão, ou precisa de price, ou qual solução para a gente poder mudar o caminho da sua loja. Legal.
E agora aqui, Supermarket SM, que é a nossa agência de marketing especializada em supermercados. Então, se você quer potencializar seu marketing com tráfego pago, diversidade criativa, ter uma carteira de cliente robusta na sua loja de WhatsApp, de lista de contato, se comunicar melhor com a sua concorrência, treinar sua equipe para ter um Instagram muito foda, essa é a nossa empresa aqui, a Supermarket SM, uma agência de marketing especializada em supermercados. Bora continuar, Dimas. Bora. Outra pergunta aqui. A margem ideal para o supermercado é o famoso 30% ou para você é indiferente? O que baseia a despesa, como nós já vem falando. Você já respondeu. O 30% é uma referência. Uma referência. O sol se põe todo dia às 6 da tarde. Tem dia que é 5h50, tem dia que é 6h10. Mas você concorda de 6 da tarde? Mas na Europa se põe 4 da tarde no inverno. Uma pergunta, quanto será que roda a margem dos atacadistas de Atacadão, Açaí e Mateus? Você tem ideia? 14% de margem bruta? 13%? Cara, eu acho que não deve passar de 12%. Porque eles têm uma coisa chamada VPC. E o lucro líquido? Então, claro, nos balanços dá para ver o lucro? Dá 2%. 1 a 2%. Mas tem muita. Mas é EBITDA, né? Tá muito alavancado. Você viu o Carrefour fechando prejuízo? Então, é EBITDA 2%, mas o lucro líquido não dá, porque tá muito alavancado. Cara, eu vi uma notícia do Outback fechando prejuízo. Só está estranho. Mas assim, quando você olha balanço, seu ponto é entender. O PL tá positivo, mas quando você vai olhar o passivo futuro, talvez está muito alavancado. Então não é só, o lucro líquido foi de tanto. É a maneira que você enxerga. Mas só olha o passivo alavancado futuro deles, que estão devendo para 10 anos no futuro. O Bradesco entrega dívida de bilionários de impostos. Ele dá lucro líquido, mas tem passivo. Mas por que eu falo isso? Eu, quando trabalhava numa distribuidora de informática, chamava ATC, a gente vendia D-Link, SanDisk e Kingston. Pendrive. Cara, para entregar na lojas americanas, tinha que pagar 20% de verba comercial do que passava pelo caixa. Tudo você vendia para eles. 20% do valor da nota fiscal. Então, se esses caras empatassem na loja, eles tinham 20% de verba ainda. Então, acho que eles devem na loja ganhar muito pouco e na verba, acordo, contrato, que deve estar o lucro deles. Por causa do VPC, que é um termo em inglês que é verba, participação de comissão, algo assim. Então, eles têm esse dinheiro que nós não temos. Muita verba, né? Muito dinheiro novo entrando. Então, talvez se o cara fechando prejuízo em algumas lojas, na última linha está entrando todo o dinheiro de deságio financeiro. Por exemplo, o Comercial Esperança, ele antecipa o boleto. 3%. Você compra com 28, se você está apertado, eu te pago à vista. Então, ele estoura teu prazo. Fala, você está apertado? Toma teu dinheiro na frente. Aqui em São Paulo tem uns 3 que faz isso. Pro fornecedor. Pro fornecedor. E tem fornecedor que tá mais apertado que o cliente, né? Ele deu o prazo para poder vender, porque ele deu volume, e depois ele vende isso. Vende para poder recuperar. Se o cara ganhar 3% do valor do boleto, quanto tem que ficar a margem dele? Imagina na cerveja. Ele tem caixa. Imagina na cerveja. Então ele fala assim, a BRF, para você vender com a meia, 45 dias. Fulano, com você 40. Ciclano, com você 50 dias. Bazar, 6 meses para poder pagar. Aí ele vai esticando contas a pagar, recebendo tudo à vista. Chega para a CLO, eu tenho uma antecipação D mais 0, o volume é seu. A CLO não quer volume? Então ele pega o dinheiro à vista sem custo e o dinheiro a prazo sem custo. Como que fica o caixa desses caras? Aí ele começa a antecipar para começar a pagar à vista. Essa margem não sobe, não? Aí chama lucro de fim de terceiro, então é dinheiro novo entrando sem parar. Mas você acha que esse tipo de lucro eles alocam no custo do produto ou ele embolsa para a empresa? Não, dinheiro para DRE. É um lucro financeiro. É um negócio novo. Que o volume é tanto, né? Isso se chama... Tem um nome certo. Não é uma joint venture por ter dentro da empresa, mas chama como se fosse um patetes. É um dinheiro novo entrando, que vai entrar como lucro financeiro, a rentabilidade financeira dentro da linha da DRE. Então você vai ter lá receita, menos impostos, CMV, lucro bruto, ganhos financeiros, ganhos comerciais, ganho de verba, ganhos, para saber qual é o seu lucro bruto. Cara, é muito mais avançado do que a gente. Aí você vai, onde você para nós ter isso? Crescer. Tem que crescer.
Porque como você vai crescendo, você vai ganhando novas fatias do bolo. A gente não consegue fazer um contrato comercial com a indústria, mas um cara que fatura 10 milhões consegue. Sim. Então a gente muda. Bossa, mano. Muito bom, hein? Muito bom, muito bom, muito bom. É possível ser barato e ainda ganhar dinheiro no supermercado? É possível parecer ser barato e ganhar dinheiro, mas ser barato em tudo não dá. Nos dois não dá. Não dá. Não dá, não fecha a conta. No modelo supermercado não dá. Não dá porque é caro, né? A nossa despesa é alta, a perca é alta, a margem é pequena. O cara que faz isso aí não consegue parar de pé, não. Por que o supermercado quebra muito? Por falta de controle. Por cara ser barato em tudo, ele não tá olhando os números dele. Um empresário que olha seus números não é barato em tudo. Porque ele percebe que alguma coisa vai dar de errado. Mas se ele deixar de errado, ele está sendo um comerciante. O nosso ramo precisa de muita informação. Muita. Para mim é um dos negócios mais difíceis que existe. Muita informação. Porque ele é cobrado de vender barato a qualquer custo, mas ele não pode entrar nessa sede de tentar vender barato a qualquer custo. Ele precisa buscar um equilíbrio entre fazer bons negócios para o seu cliente e atender o seu cliente em tudo. Eu acho que o mercado mais eficiente, o que erra menos, é o mercado mais completo. Ser completo não é ser exagerado, é ser completo. Então, o mercado que erra menos... É ser consistentemente completo no decorrer da jornada. O mercado que erra menos é o que tem melhor resultado. Por exemplo, você vê os grandes cases aqui de loja única, o próprio Bergamini Andorinha que nós já citou, eles não têm nada espetacular. Quando eu fui lá, eu fui na Zona Norte, qual que é? Os dois na Zona Norte. Bergamini e o Andorinha. Onde tem 2 lojas? É o Bergamini. Tá, então foi no Andorinha. Você não tem como você achar erros drásticos assim. Tipo, a loja tá bagunçada, caindo no meio do caminho. Você vê muita eficiência operacional. Sim, mas também não tem nada de espetacular assim também. É o feijão com arroz bem feito. Mas onde eles lucram? Errando menos. Errando menos. O Andorinha tem um sistema do Weber, do prático. Ele foi lá, os caras fizeram a conta, a margem dá uns 22% mais ou menos. Mas quanto eles vendem? Os caras vendem mais Você acha que esses caras devem milhões. ter empréstimo? Esses eu não acredito. Também acho que não acredito. Você acha como que deve ser a taxa de cartão deles? Merreca. Então, com a despesa baixa e margem 22, você é milionário, cara. Então, tá vendo até a conta? 30% é uma média, assim, que poucas pessoas, de fato, vai bater aquilo ali. Alguns batem muito mais, mas com um faturamento mais baixo. Agora, você falar assim, tem que vender 30%, R$ 2.500 metro quadrado, 12 SK por metro quadrado e ter a despesa de 18%. Então, se o lucro vai ser 12%, não bate. E pior, não tem cada indicador, Thiago, que essas métricas de mercado faz, um atrapalha o outro. Vou dar um exemplo. Ao você ter uma despesa de 18%, você não consegue margem de 30%. Falta gente. Para ter margem de 30%, o seu açougue tem que ser bom. A padaria tem que ser boa. Os frios tem que ser boa. Se você vender 2.500 metros quadrados, vai te faltar braço para você ter um açougue tão bom com margem de 18%. Aí você fala, tira o açougue. Se você vender sua mercearia, você não bate 30% nem ferrando. Não, nem ferrando. Se você tirar a mercearia para poder faltar braço, você não vende R$ 2.500 por metro quadrado se tiver só açougue. Para poder vender, você não bate 30% de margem. Porque você até abrir mão de margem para ganhar no volume. Para você bater a produtividade, no final não para de pé o boneco. Então você vai ter que abrir mão de algum desses indicadores de benchmark de mercado. E aí que está seu diferencial. Por se fosse uma receita de bolo, era só o mais esperto copiar. Porque um dia, com tanto dinheiro, quando a loja começou a fechar, por que não copiou uma receita de bolo? Qual foi a receita dele? Custo baixo, despesa baixa, mix enxuto e preço barato. Não é o mundo perfeito? Foi isso que eles quiseram criar. Aí ele falou assim, beleza, eu não sei tocar no mercado, eu vou arrumar empresários para tocar o açougue e o hortifruti, que eu não sei fazer, e vou ganhar só na mercearia. Custo baixo, vou ganhar poder de compra. Não é o mundo perfeito? O que você acha de errado? Porque o nosso cliente hoje, ele é exigente. Ele quer ser bem atendido, ele tem um bom serviço, ele gosta de ter opção.
Ele gosta de uma boa experiência de compra e quer pagar barato. Tudo, mas uma experiência ruim, a conta não fecha. Hoje, por que o dia fechou? Porque o dia começou a perder cliente por ruptura. A logística deles é péssima. Eles obrigam... Você acha que a ruptura foi o maior vilão? Foi. Porque preço, eles tinham preço de arregaçar. Mas eles obrigam o associado a não poder comprar de fora, comprar só deles. Porque eles são CD deles. E aí a logística não atendia. E o que ele fazia perder cliente? Ruptura. Se o cara for na tua loja e não achou massa de lasanha e não achou um molho de madeira, você acha que ele vai deixar de fazer lasanha? Aí você bateu no outro. Arrumado, organizado, uma boa experiência, uma boa comunicação e tem tudo. Ah, mas não é o mais barato. Quem falou? O cara não lembra do preço? Aí o dia apertava, botava leite barato. O cara pegava o leite no dia e com o carro fazia a compra do mês. A compra semanal o restante. Eu comprei muito dia já. Eu ajudei tempo. Nossa, comprei muito um dia. Mas você comprava só oportunidade. Ninguém falava assim, nossa, eu fui no dia. Não tinha prazer de ir no dia. Não mesmo. Ninguém gostava. E lá tinha um negócio. No Catuxa tinha um dia perto, né? Aí a gente ia olhar como é que tava e tinha uma catraca na entrada. Sim, catraca. Aí eu falei, caramba, vou ter que comprar uma água, porque eu não posso ir embora sem comprar nada daqui. E às vezes você não achava água. Pô, eram umas gaiolas no estoque, com umas caixas abertas. A padaria era zoada, o hortifruti era zoado. Porque, não parava de pé. Era um formato que não era, assim... Na minha opinião, um negócio, ele tem que ter um diferencial para ser um negócio. De fato, ser uma empresa, sabe? Tem que ter uma história. Que história que o dia contava? O dia era uma tragédia, cara. Aí você chegava no caixa, não tinha ninguém no caixa, o cara tava lá abastecendo. Mano, aí eu lembro assim, uma coisa que eu achava que era muito inteligente no dia, que quando eu tava no check-out aqui atrás, não sei se aqui em Taubaté tinha, eles separavam no meio assim, aí para não fazer pacote, ele botava a mercadoria para um lado, a mercadoria para o outro, para não perder fila. Aí o TEF era um braço enorme assim, o cara pegava o TEF e virava assim. Sim. Era péssimo de serviço. Então, ser barato, o dia é prova que não funciona. É a resposta dessa pergunta, né? Que é possível ser barato ganhar dinheiro. O dia já mostrou que não dá. Não dá, é diferente do Oxo, né? O Oxo é mais organizado, não promete um mundo pra você, não promete ser barato. Mas você acha que o Otsu vende 3 mil reais metro quadrado? Mas nem ferrando. Não vende. Mas com a margem alta e despesa baixa? É, e não te prometeu ser barato. Ninguém falou que era barato. Ele não te prometeu. Aí uma loja de socorro tem vende com margem alta. Você lembra que eu falei do lucro bruto? Vamos dar um exemplo que essa loja te vende 100 mil reais. Se a margem for 40 mil lucro bruto. Se a despesa for 25, quanto sobrou? 15 mil. 15 25. mil. Não, 40 mil, sobrou 15 mil. 15 mil. Tá ruim? 15% de lucro líquido? Faz vezes 1000 lojas. Organiza o sistema. Faz aquele sistema de reposição automática, como a gente chama? SW não. Cosdoc? Não, que o sistema faz reposição automática. WMS. Deu ruptura, começa a abastecer. Pra não faltar nada. O teu Otsu mostra é que um método de trabalho com uma boa experiência faz funcionar. Eu não sei de fato, Thiago, quantas lojas dá ponto de equilíbrio. Porque deve ter um CD, deve ter logística, deve ter um sistema caro, deve ter uma retaguarda cara. Se ele dá ponto de equilíbrio e passar, dá resultado. Meu medo é que isso não é com 10 lojas você dá lucro, não. Eu acho que tem que ter muita loja. Muita loja. Por isso que eles abrem sem a madeira pra dar ponto de equilíbrio. Porque assim, eu tenho 10 lojas e me dá 15 mil reais. Tá ruim? Não. 150 mil de lucro líquido. Mas se minha despesa operacional for altíssima, porque 15 mil é o lucro dessa loja, precisa pagar setor de compra, setor financeiro, CPA, central. Se minha central for muito robusta. Porque para não errar, é caro. É mão de obra cara. Muito controle. Então acho que eles podem apanhar quando não dá ponto de equilíbrio. Apesar que eles já deram certo lá no México, né? Que é de onde eles vieram. Tem trocentas mil lojas. Mas sabe qual é a diferença? Foi quando eu estava falando com um rapaz semana. Ele falou de mercado tal. Ele falou das experiências dele na Europa, nos Estados Unidos. Eu falei assim, mas vocês estão falando de lojinhas locais?
onde o preço da comida não tem um peso tão grande no salário. Sim. É o que nós vimos lá na Europa, Não lá dá pra em comparar. Londres mesmo eu vi Não isso. dá pra comparar, é outra realidade. Pô, os caras não tem. Eu não vejo assim, eu não via nenhum mercado, meu, de fato tem um bom negócio aqui. Quando você botava em euro, era muito barato as coisas. Muito barato. Muito barato. Falei, meu, se eu ganhasse em euro, Tipo assim, Coca-Cola lá na Inglaterra, 2 libras. R$2. É, porque o mínimo lá era 1.800 libras. Maior que a gente. Então, Então, é menos R$2. a Coca era extremamente barata. Então, a comida não tem um peso. Eu não sei como é no México, mas será que o peso da alimentação é tão grande que o cara tá achando que vai embalar igualzinho aqui? Tem isso também, é verdade. O peso da alimentação é uma grande pergunta. Igualzinho na classe social A. O cara, eu lembro que tem um mentorado, o nome dela é Cláudia, que ela montou um mercado lá na porta do condomínio, numa cidade, interior de São Paulo. Ela falou, Dimas, a única oferta que funciona é a de Heineken. No restante, não mudava ponteiro, não. Ele teria que trabalhar com aquela demanda orgânica daquela classe social, né? Mas daí era um condomínio bom, um bairro bom, uma cidade inteira de Guerra de Preto. Então, é tipo assim, ali tem dinheiro, mas tem poucas pessoas com dinheiro. Aí não tem sentido. Eu lembro quando eu morava em Pernambuco, a Moura ficava em Belo Jardim. Moura multimilionária, sabe? Empresa familiar, mas com muito dinheiro. E o pessoal olhava a renda per capita de Belo Jardim muito alta, perante de Pernambuco. Mas era 1.000 famílias, cara. Diretor, executivo, CEO da Moura. A cidade tinha 100 mil habitantes. Aí você pegava o tamanho da receita da cidade, porque tinha 4 grandes indústrias. Tinha uma de frango, a Moura, mais 2 de limpeza que fomentava. Então a cidade girava muito dinheiro, mas era CD de produção a nível nacional. Aí você dividia o faturamento da cidade com as pessoas, dá uma renda per capita muito alta. Mas o dinheiro ficava preso em 1.000 pessoas. Nossa. Aí os caras queriam montar mercado, baseado no indicador macro. E a realidade do micro é que as pessoas saíam de Belo Jardim e davam 1 hora para ir para Caruaru para poder fazer compra. E rachava o caminhão, Meu Deus. rachava o freteiro para economizar. Então os números falavam o macro falava uma coisa, o micro era outra. E por que eu estou falando sobre isso? Na precificação, quando você olha a margem, por exemplo, da limpeza, você só vai saber se de fato está alta a casa se você olhar lá para a subcategoria. Caso contrário, você não precisa analisar nada. Então a precificação você olha por subcategoria. A limpeza está com uma margem de 27. Tá boa ou tá ruim? Vamos olhar o que está vendendo. Vamos olhar a subcategoria de cada um. Vamos olhar o que não está vendendo. Aí lá de 7 é a resposta. Agora olhar, a margem está boa ou tá ruim? Meu, não sei o que está passando pelo caixa. Então essa É um diagnóstico, uma análise de price muito mais profunda. Por isso eu falo que é gestão, Thiago. Por isso que hoje eu estou criando uma solução que ela não tem concorrente. Porque qualquer concorrente vai fazer, eu vou falar a sua margem certa, ele vai oferecer meia solução. Você acha que, quais são os seus cases dessa solução de aumento de margem? E quanto é o mínimo que você acha que poderia ajudar um dono do mercado? De forma macro, tá? Claro, caso a caso, né? 20% de lucro bruto dá para se garantir. 20% de lucro bruto. Então você não vai falar em aumento de margem geral. Porque às vezes o cara pode até baixar a margem, né? Via de regra não é margem percentual sobre venda. Se o cara usa tabela de preço padrão, algo padrão, não vou nem falar nada, algo padrão, vai abaixar a margem. Porque o padrão que ele definiu talvez foi de 5 anos atrás. Aí baixa a margem, mas vai vender mais e vai aumentar o lucro bruto. A gente entrega em contrato lucro bruto. Lucro bruto. Porque tem casos que você mantém a margem só o faturamento. Então a sua margem sobe, mas você gasta para subir a venda. Então você usa metodologia de price para aumentar o lucro. Lucro bruto. Não para subir a margem. A sua margem, por exemplo, a minha margem está com 28%. Ah, bateu 30%. Mas eu percebo que a loja tem muito potencial de crescimento ainda. Por que eu não pego esses 2%, devolvo para o cliente, subo a venda e rateio a despesa? Não vai sobrar mais lucro bruto? Às vezes você fica postando muito na margem, mas você está com uma produtividade de 28 mil funcionários, 1.500 metros quadrados, a loja cheia de estoque parado, muita mercadoria sem vender. Por que eu vou olhar só a margem se eu posso olhar para o crescimento de venda? Então é lucro bruto mesmo. Porque daí eu começo a olhar a oportunidade e eu vou resolver as oportunidades dele também. Então a solução não é assim, eu garanto subir a sua margem 2%. Eu garanto subir lucro bruto de pelo menos 20%.
A gente coloca em contrato tudo isso daí. Legal, muito bom. Muito bom! Bastante Deixa eu ver o que coisa, mais. Muita Vamos fazer coisa. a saideira, Thiago. Eu tô cansado. Pô, eu entendi muito aqui já. Saideira, então faz a saideira. Já é 1h50 de podcast. A meta é 2 horas. Falar da principal ponto aqui. É possível, de fato, ter uma margem superior a 4% no mercado? De lucro líquido. Essa é uma pergunta que eu recebo bastante. E a resposta é. Só que daí é uma escolha que o dono de mercado faz. Por quê? Nós estamos na contabilidade, não somos podcast. Quando você busca muito lucro líquido, você paga muito imposto. Porque você paga imposto de renda sobre o seu lucro líquido, né? 34% do que você apresentou de lucro contábil. Quando o cara busca 5, 6, 7%, ele tem que parar de crescer, parar de investir, parar de reformar, parar de buscar tudo. E ele começa a pagar muito imposto. Aí eu te pergunto, Thiago, você prefere pagar 25 mil de imposto ou pagar 25 mil de parcela de um terreno? Parcela do terreno. Você prefere pagar, por exemplo, 25 mil de imposto ou comprar dois trucados para poder puxar a mercadoria? 2 trucados. Então você acha que o lucro você tem que ficar reinvestindo para aumentar patrimônio e não virar imposto? Exato. Então, essa é uma pergunta, eu falo, eu quero mais de 5%. É possível, mas não vale a pena. Vai exigir muita estratégia tributária para você tentar mitigar esses impostos. Ou você vai ter que sonegar. Também não vale a pena, porque aumenta o risco. É, tem risco. Aumenta o risco. Você vai abrir distribuidor de alimento, você vai abrir hold, você tem que abrir essas coisas. Mas chega no ponto que você fala assim, crescer é mais fácil. Sim. Então, é uma pergunta que as pessoas fazem, mas, cara, talvez o seu alvo não seja esse. Você acha que essa é uma estratégia dos grandes, de ficar abrindo loja para pegar parte do lucro e ficar reinvestindo? Eu acho que são 2 pontos. Como tem muito contrato com a indústria, abre uma loja, enxoval. Segundo, poder de barganha. Subfaturamento, pagam mais barato, negociam as taxas melhores, ganham poder com o banco. Então eles não param de crescer para aumentar a eficiência operacional sempre. Porque o supermercado, ele é princípio, como eu falei no outro podcast, de escalonável, né? A base, ela é a mesma. A ponta é a mesma, que vai crescendo é a base. Então, o CEO do atacadão, se tiver 50 lojas, 100 lojas, ele é um CEO só. Vai ser o setor de compras. Não vai ter um comprador para cada loja, vai ter um comprador para cada setor com auxiliares. Então eles crescem para cada vez ratear mais despesa. E ganhar mercado também. Então, é uma pergunta. A do imposto, essa daqui é uma pergunta que gera bastante interrogação na cabeça das pessoas. Legal. Vale a pena? Pô, às vezes não vale. Às vezes é um alvo que não vale a pena você buscar. Eu lucrei 100 mil reais. Se você não fazer nada, você vai pagar 34% sobre isso. E se eu não pagar 34%, você vai declarar uma pessoa física, você vai pagar 27,5% de imposto de renda. Vale a pena. Então hoje, até os grandes lucram menos porque eles são obrigados a não parar de crescer. Entendi. Então você visa a ganhar mais dinheiro e não aumentar mais o percentual de lucro. Essa é uma conta boa. E fica um recado para você aqui. Tiago, não sei como com você. Igualmente vai ser a mesma coisa. Toda vez que eu falo com o dono de mercado, eu pergunto para ele, quanto você quer ganhar de lucro líquido na última linha? A cada 10, chuta quantos não sabem a resposta. 9? Meu Deus. Ou 10 de 10. Quando o cara está muito sofrido, ele tem uma seguinte meta. Eu quero manter as contas em dia. Quando o cara está melhorzinho, falam que é 3 ou 4%. Dificilmente, assim, eu desenhei esse mercado aqui para poder me dar 50 mil reais do lucro líquido. Acho que poucas vezes eu escuto um cara que sabe exatamente o que é. E você vai pegar o seu QR Code aqui, você vai contratar eu ou o Thiago. Se você não sabe o que você quer, como você vai contratar qualquer pessoa? Então, é uma pergunta. O que você espera do meu trabalho? O que você espera de fato? Eu quero ter qualidade de vida, eu quero ter tempo, eu quero ter um emprego gerenciável, eu quero vender mais, mas o que você espera de tudo isso? Porque se eu não tenho essa resposta, como que eu vou entrar numa solução para ele? Não sabem. É triste, cara. Então, esse é um recado para todo mundo aí que você quer aprender a precificar melhor, comprar melhor, mas antes você precisa saber o que eu espero disso aqui, porque esse é o combustível.
Esse é o combustível de abrir mão de uma empresa de marketing forreteira para poder contar uma consultoria em marketing. É abrir mão de não olhar para a precificação e arrumar a gestão. Porque você justifica pelo seu alvo. Caso contrário, esse cara que fala assim, eu quero só pagar a conta em dia, na minha cabeça é simples. Eu estou disposto a abrir mão do meu lucro para financiar os erros que eu não quero resolver. Essa é a minha resposta da minha leitura. Ele está disposto a não lucrar os seus 20, 30 mil que poderia ser, para poder financiar os erros da operação dele, que ele não está disposto a resolver. Porque dá lucro, dá. Todo mercado dá lucro. É que os erros consomem o lucro. Sim. Ponto. Pessoal, falei demais aqui, quase 2 horas. Muito conteúdo. Papel e caneta aqui. Veja de novo esse podcast, porque trouxemos aqui um material onde a cada 10 no mercado, 8 não sabe precificar. Não existe. Meu papel, meu propósito aqui foi levar conhecimento para as pessoas através de gestão e informação. Eu criei a Smart Price com esse objetivo, Thiago. A consultoria é limitado, mas uma ferramenta de precificação inteligente, com informação, eu consigo atender mais gente. Legal. Uma baita oportunidade aí, gente, que é precificação é dinheiro no bolso imediato. Se você ajustar a precificação do seu mercado nesse mês, no mês seguinte você já está vendo dinheiro. É resultado. É imediato, não é um negócio de longo prazo. De fato, muda ponteiro. Muda. Muda ponteiro. Gente, então é isso aí. Queria agradecer o Dimas aqui, mais um podcast, Resenha de Supermercado. E é nóis. Valeu.